Ingrid, essa aula toda, eu montei uma aula só. Aula passada eu falei só sobre HPLC, mas essa aula eu montei ela toda, as duas técnicas juntas, certo? Mas provavelmente você não vai poder ficar até o final, então a gente vai ver praticamente só até a parte de cromatografia gasosa, que não está gravada, mas toda a parte de cromatografia líquida já está gravada, tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai estudar Certo. agora? Cromatografia, a parte de cromatografia instrumental, certo? Que é a HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência, o High Pressure Liquid Chromatography, e cromatografia gasosa, beleza? Aplicada ao controle de qualidade. Só que esse lance de aplicada, eu faço todo um preâmbulo sobre o que é cromatografia. Então, vamos lá. Vamos primeiro introduzir para você o que é cromatografia. Certo? O termo cromatografia ele vem da palavra croma, que é cor, e graphem, que é escrever. Certo? Esse termo ele foi cunhado, pois os primeiros experimentos que o pessoal começou a fazer e observou esse fenômeno era basicamente separar pigmento de planta. Eles colocavam assim, ó, né? Certo? Separar substâncias é uma técnica que eu utilizo para separar substâncias químicas e foi começada a ser feita para separar pigmento de planta. Como assim? Como é que era feito isso? Você pegava uma coluna de vidro, certo? Isso aqui é uma coluna de cromatografia. A gente preenche com uma sílica, com a amostra, certo? Essa amostra chama de fase estacionária, já esclareço mais sobre isso, mas ela tem a propriedade de reter as substâncias. Ela vai reter os líquidos, os pigmentos por interação molecular. Eu coloco uma amostra de pigmento de planta aqui em cima e jogo uma fase móvel, que é um solvente que vai dissolver essa substância e arrastar esses pigmentos pela coluna. A consequência disso é que eles vão se separando enquanto eles interagem. Ou seja, esse que está indo mais rápido, ele tem uma interação maior pela fase móvel e uma interação menor pela fase estacionária. E sucessivamente, o amarelinho está em segundo lugar e o azulzinho é o que é mais atraído pela fase estacionária. Então ele é o último a sair. Então eu separo. Como os pigmentos de planta normalmente são coloridos, você tem uma separação por cor. Por isso vem esse nome de cromatografia. Beleza? Bom, existem diferentes formas de você classificar os processos de cromatografia. Certo? A cromatografia ela pode ser planar, aí você vai ter a cromatografia em papel ou a cromatografia em camada delgada. Cromatografia planal não aborda nessa disciplina, mas basicamente você coloca os seus pigmentos aqui no papel, certo? E você coloca ele mergulhado num solvente. Esses pigmentos, perdão. Você coloca o papel mergulhado no solvente abaixo dos pigmentos. Aí o papel, ou uma placa de sílica, ela vai absorver o solvente. Aí só por capilaridade, e esses pigmentos aqui são separados na folha. Isso é cromatografia planar. Aqui a gente vai estudar é basicamente a cromatografia em coluna, que eu tenho cromatografia gasosa, cromatografia líquida e a cromatografia supercrítica, certo? Essas três aqui são cromatografias que eu utilizo instrumentos, equipamentos para isso. Mas a cromatografia em coluna também tem a clássica, que é aquela que eu te mostrei, que você usa uma coluna de vidro mesmo, no laboratório. É um método clássico. Mas eu tenho três métodos instrumentais que são os mais usados. A gente foca. Isso aqui vai depender de quem? Da fase estacionária e da fase móvel. Na cromatografia gasosa, a fase móvel é um gás. Na cromatografia líquida, a fase móvel é um líquido. Na cromatografia supercrítica, a fase móvel é um fluido supercrítico. A gente vai focar onde? Nas cromatografias em coluna, em cromatografia líquida e cromatografia gasosa. Essa etapa aqui já foi gravada na última aula. Provavelmente a gente vai conseguir ver essa parte hoje. Beleza, vamos só fixar uns conceitos aqui. Fase estacionária. Ingrid, a fase estacionária é a componente fixa do sistema de cromatografia, certo? Ela não se move. Essa fase Tô ouvindo. estacionária. Oi. Certo, tô ouvindo. Essa fase estacionária, ela deve interagir, certo? Com os analitos, arrastados pela fase móvel. Então perceba, os analitos vão ser arrastados pela fase móvel e eles vão interagir mais fortemente ou mais fracamente com essa fase estacionária. E o que é a fase móvel?
componente móvel do sistema de cromatografia. É ela que vai passar pela coluna cromatográfica, certo? Formando por essa fase móvel é formada por um ou mais solventes misturados, no caso da CLAI, certo? Da cromatografia líquida de alta eficiência, ou é um gás de arraste, que é o caso da CG, cromatografia gasosa, certo? Qual é a função que ela tem? De arrastar, entre aspas, porque ela não só, na CG ela só arrasta, mas no HPLC não, certo? Os analitos pela fase estacionária, ou seja, tu vai pensar assim, fase estacionária é o que está dentro da minha coluna fixo, e a fase móvel vai puxar os meus analitos por essa coluna, fazendo eles passarem por ela, beleza? Na cromatografia em coluna, a fase estacionária preenche a coluna. Está aqui uma coluna de vidro, certo? A fase estacionária está aqui dentro da coluna. No caso, não tem esse espaço vazio dentro, que eu deixei em branco para poder animar para vocês. Beleza? Então, ela preenche toda a coluna, a fase estacionária. A fase móvel vai arrastar os analitos, que são separados em função da afinidade pela fase estacionária, certo? Aí, pense o seguinte, quanto maior for a afinidade do analito pela fase estacionária, mais lenta é a sua passagem pela coluna, certo? O que acontece é isso aqui, daqui 3 analitos misturados, triângulos, quadrados e bolinhas, beleza? Eu vou usar uma fase móvel para fazer eles passarem por toda a coluna. De acordo com a interação na fase estacionária, eles vão passar mais lentamente ou mais rapidamente. Se a gente pode ver que o triângulo ele tem uma interação pouca com a fase estacionária, porque ele vai logo se embora. As bolinhas, em segundo lugar, e os quadrados, os mais lentos possíveis, são os que estão mais em interação com a fase estacionária. Uma analogia que a gente pode fazer quanto a isso: shopping center. Se você, mulher, normalmente, não sempre, passa por uma loja de roupas, você para. Se você passar numa ala do shopping que tem várias lojas de roupas, você vai passar muito mais tempo naquela ala do shopping do que em outra área. Ou seja, aquela fase do shopping te atrai. É uma fase estacionária atraente para ti, então demora mais. Normalmente o teu marido talvez goste de videogame, não sei, ou então um negócio de tecnologia. Então quando ele chegar ali naquela parte de tecnologia do shopping, de videogame, de celular, ele vai passar mais tempo ali do que você. Deu para entender a analogia? Então a fase móvel são vocês andando e as fases estacionárias são os pontos de locais de interesse que tem dentro do shopping. Beleza? Ok. Então, a cromatografia ela pode ser classificada também em função do tipo de interação entre analito e fase estacionária. Como assim? O analito vai interagir com a fase estacionária, isso ficou entendido, certo? É isso que vai fazer ele ter tempos de eluições, tempos de passagem diferentes pela coluna. Agora, como é que ele interage? Certo? Qual é o tipo de reação, qual é o tipo de interação que está ocorrendo entre o analito e entre a fase estacionária? Dependendo desse tipo, eu posso também classificar a cromatografia. Essa classificação é muito mais válida para o HPLC, certo? Vamos lá, eu posso ter uma cromatografia de adsorção, que é caracterizada pela adsorção do analito na fase estacionária sólida. Ou seja, a interação fase estacionária analito se dá para processos físicos, que é um processo de adsorção. O que é adsorção? Eu tenho aqui uma fase, vem outra molécula e se adsorve. Ela fica na sua superfície, ela não reage quimicamente com ela. Ela só fica ali adsorvida, fica coladinha nela ali, sentada, descansando. Tipo assim, ó, daqui está a fase estacionária, daqui os seus analitos, eles passam pela fase estacionária e aquele que tem atração se absorve nela e acaba tendo um tempo de saída atrasado. Ele sai depois, ele se separa do outro analito. Eu também tenho uma cromatografia de partição, que é a de longe uma das mais utilizadas, certo? Ela é caracterizada pela solubilização do analito. Então aqui eu tenho um processo de solubilização. Tem um analito só, um analito, que ele vai se solubilizar, vai se dissolver na fase estacionária, que no caso é uma fase estacionária líquida, certo? Mas não é que a coluna cromatográfica está cheia de líquido. É uma superfície de líquido que está retida na superfície de um sólido. É uma camadinha de líquido que está sobre o sólido, certo? Então, é caracterizada pela solubilização do analito em uma fase estacionária líquida, certo? Normalmente ligada a um suporte sólido, ou seja, a interação fase estacionária analito se dá por solubilização do analito na película da fase estacionária, certo? Então você tem ali uma solubilização do analito e depois
o cara que não se solubiliza passa logo, o que se solubiliza fica retido e sai depois. Nós temos também por troca iônica, que é basicamente a mesma coisa da dissorção, só que agora a interação física é por eletrostática. Eu tenho uma fase estacionária que é carregada positivamente ou negativamente, tanto faz, tá bom? Vamos supor que eu tenho uma carga positiva. Se eu passar analitos que têm carga negativa, eles vão se atrair e vão ser separados dos outros que não têm carga ou que também têm carga positiva. Então eu tenho uma atração eletrostática, uma atração iônica. Por isso que eu chamo de cromatografia de troca iônica. E, por fim, eu tenho a cromatografia, perdão, por fim não, eu tenho uma cromatografia por afinidade, que é uma bem específica, certo? Mas é basicamente idêntica às anteriores, só que ela é específica ao ponto de que ela é usada para você determinar enzimas, você separar enzimas. Por quê? Porque eu tenho um sistema de tipo gancho, ou chave, ou fechadura, tanto faz, que é uma parte específica da minha fase estacionária que vai se ligar, que vai atrair especificamente um íon que tem uma característica específica. Falei específico umas 15 vezes, mas é basicamente isso. Por exemplo, eu tenho aqui os spikezinhos, os pontinhos saindo aqui da minha faixa estacionária triangulares. Eu tenho essas amostras. Ela vai selecionar só essas aqui, ó, que tem o formato do triângulo. Ela não vai pegar a meia-lua nem um quadrado. Por quê? Porque ela é muito seletiva. Então ela vem, as que tem quadrado vão se fixar, as outras vão passar e depois ela é solta. Aí você tem a separação especificamente dessa amostra que tem os triângulozinhos. Por quê? Porque a minha fase estacionária ela separa por afinidade, certo? Por fim, nós temos a cromatografia por exclusão molecular, que também é conhecida como cromatografia por permeação em gel, certo? Entenda, eu posso aplicar esse tipo de cromatografia para tanto HPLC como GC, tá bom? Só está dependendo da interação que eu vou ter entre minha fase estacionária e minha fase móvel. Eu vou separar as moléculas por tamanho, ok? Onde as moléculas menores, que estão na fase móvel, penetram na fase estacionária, as pequenininhas conseguem entrar na fase estacionária, que é porosa, e são retidas dentro da mesma. Então, por exemplo, tem uma fase estacionária porosa, ela tem caminhos internos dentro da fase estacionária. Então, se a molécula que estiver passando por ela for pequena o suficiente, ela consegue entrar na fase estacionária. Isso vai fazer com que ela tenha um caminho mais longo do que moléculas maiores que não entram na fase estacionária. Consequência, elas demoram mais a passar pela fase estacionária, já que elas têm mais caminhos a percorrer, certo? É como se fosse um labirinto. Se eu quiser atravessar um labirinto, se eu for por cima do labirinto, eu vou muito mais rápido do que se eu for por dentro do labirinto, certo? Aí, ó, as pequenininhas ficam retidas lá dentro, enquanto as maiores passam logo. Aí eu tenho uma separação por exclusão de tamanho, ok? O que mais? Eu também consigo ainda diferenciar as cromatografias de acordo com o objetivo da separação. Por que eu estou fazendo esse experimento? Certo? Eu estou separando por quê? Eu posso separar de forma analítica. O que é a separação de forma analítica? A função é analisar com o intuito de separar e quantificar os análises presentes em uma determinada amostra, certo? Tem a função de analisar com o intuito de separar e quantificar os análises presentes na determinada amostra. Essa técnica é utilizada na determinação de teores de fármacos, quantidade de reagentes, de agentes tóxicos, etc. Ou seja, é o que vocês vão usar na vida de vocês como farmacêuticos. A principal, se você entrar na parte de análise, controle de qualidade, é essa aqui. Agora eu também tenho uma preparativa, que é o quê? Eu separar para concentrar. Tipo, eu tenho lá uma planta que tem um metabólito secundário que é excelente para o tratamento de dor na unha. Só que ele é pouco, eu não consigo fazer nada com aquela quantidade pouquinha que tem daquele metabólito secundário. O que é que eu faço? Eu faço seguidas cromatografias para que eu extraia somente aquela fase daquele metabólito secundário que é bom para a dor na unha. Aí eu vou concentrando o meu analito. Isso seria uma cromatografia preparativa. Certo? Aí isso tem influência onde? No tipo de fase estacionária de coluna que tu vai utilizar. Certo? Então precisa de uma coluna muito específica, contanto que ela separe bem, concentre bem o que tu quer. Ela não precisa separar todo mundo e de forma bem resolvida, como a gente vai ver já já o que significa isso.
Então, eu separo em analítica, quando eu quero analisar e quantificar, e preparativa, quando eu quero concentrar um dos componentes. Certo? Tranquilo. Agora vamos falar sobre quem? A fase móvel e a fase estacionária. Certo? No geral, a fase móvel deve ser de elevada pureza, tá bom? Como assim de elevada pureza? Fase móvel é quem vai passar pela coluna levando os teus reagentes. Vai dissolver eles na cromatografia líquida ou vai arrastar os teus analitos na cromatografia gasosa. Ela deve ser fase móvel, elevada pureza. Porque a presença de contaminantes pode interferir no processo de separação, de detecção e quantificação dos eluentes. Eluentes é a mesma coisa que os seus analitos, tá bom? Certo? Além de danificar as colunas, ou seja, eu posso entupir a coluna cromatográfica, que é cara pra caramba. Tem coluna que pode chegar a 50 mil reais, certo? O preço médio é de 10, 2, 3 mil reais. Preço médio baixo. Então, se eu usar um solvente impuro, eu posso entupir a coluna, contaminando ela. Essas impurezas podem sair, eluir junto com o teu analita, então vai ter interferência na detecção. Ele pode prejudicar a separação se ele reagir com o teu analita, ou seja, tem um monte de problema de você usar a fase móvel impura. Certo? Em cromatografia gasosa, essa fase móvel ela é um gás. Certo? Cromatografia gasosa, fase móvel é um gás. Qual características? Ela não deve reagir com a amostra ou com a fase estacionária. Isso na gasosa. Ela não reage, o gás não reage nem com a amostra, nem com a fase estacionária. A única função do gás da fase móvel na cromatografia gasosa é arrastar os analitos. É forçar a passagem desses analitos pela coluna. Certo? Tendo como única função arrastar os análises pela coluna. Em CLAI, cromatografia líquida de alta eficiência, a fase móvel são solventes, e aí sim vão interagir com os analitos. Vão solubilizar os analitos, certo? Arrastando os mesmos pela coluna. Aí eu tenho uma solubilização, eu tenho uma interação dos analitos pela fase móvel e pela fase estacionária, no caso da cromatografia líquida. Aí é uma competição mesmo. Enquanto que na cromatografia gasosa, o gás, a fase móvel da cromatografia gasosa, só vai arrastar, só vai empurrar os analitos, sem interagir com eles. Certo? Quanto fase móvel é isso aqui. Fase estacionária, eu tenho que falar da polaridade. A polaridade da fase estacionária é um dos fatores principais no processo de separação. Certo? Pois os analitos serão mais ou menos atraídos pela fase estacionária, dependendo da sua afinidade com a mesma. Pense comigo. Lembra do termo semelhante dissolve semelhante? Semelhante interage com semelhante. Então, se eu tenho uma fase estacionária polar, o analito polar ele tem mais atração por ela, polar com polar. Enquanto se eu tenho uma fase estacionária apolar, a interação é mais fraca. Então ele passa mais rápido pela coluna. Aí você tem essa brincadeira, certo? Assim, fases estacionárias, polares, normalmente são formadas por sílica, certo? As fases polares normalmente são formadas por sílica ou outros compostos. E as fases estacionárias apolares são formadas por filmes líquidos aderidos a um suporte, certo? Por exemplo, aqui, exemplo de fases estacionárias. Isso aqui é o grau de polaridade, certo? Ela vai, quanto mais baixo, mais intensa é a polaridade dessas fases estacionárias. Papel, celulose, amido, açúcar, silicato de magnésio, sulfato de cálcio, todos esses caras podem estar de duas formas. Daqui a tua coluna, ou eles vão estar dispersos por toda a coluna, certo? Podem estar dispersos por toda a coluna. Ou eles podem estar, na cromatografia gasosa principalmente, aderidos às superfícies da coluna. Aqui em cima. Certo? E aqui eu tenho as fases estacionárias apolares. Como é que é o esquema delas? Eu tenho um suporte, por exemplo aqui, ó, suporte de sílica. Aí eu reajo ela, você não vai precisar reagir, você compra ela já assim, certo? Mas basicamente você está adicionando essa cadeia aqui, ó, uma cadeia de silanol. E ela tem, ó, 18 carbonos. É como se eu tivesse um suporte aqui de sílica, esse suporte de sílica.
E ligado a ele, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Toda essa cadeia aqui, ó, de carbonos, que é apolar. Certo? Então você tem um suporte que vai estar ligado a uma cadeia apolar. Isso por toda a tua fase estacionária. Ou seja, a tua fase estacionária é apolar. E essa polaridade, tanto maior vai ser quanto mais carbonos eu tiver. Então, eu consigo, ó, eu posso dizer que as fases estacionárias apolares são fases ligadas. Eu tenho uma substância apolar ligada a um suporte, certo? Quanto maior a quantidade de carbonos, mais apolar é a coluna. Quais são as mais comuns? C2, eu só tenho 2 carbonos ligados. C4, C8 e C18. Estão em ordem crescente de apolaridade. Quanto mais carbonos ligados à minha fase estacionária, mais apolar ela vai ser. Certo? Ainda mais, a interação dos analistas com a fase estacionária ocorre por partição. Certo? Aquele é formato de partição. O que é formato de partição? Eu tenho aqui a minha fase estacionária e ao redor da fase estacionária eu tenho a minha fase, eu tenho aqui um suporte e ao redor desse suporte eu tenho a minha fase estacionária, que é isso aqui, ó, grupo silanol ligado, certo? Que é esse grupinho aqui, formando uma superfície, um líquido, como se fosse um filme que envolve o suporte. E é aqui que se eu vier com uma fase, com um analito apolar também, ele vai interagir fortemente com esse suporte, com esse filme que também é apolar. Semelhante, dissolve, semelhante. Certo? Fases móveis para cromatografia gasosa. A cromatografia gasosa, a fase móvel, é um gás de arraste. Certo? E depende do tipo de detector que eu estou utilizando. Ou seja, como é que eu vou definir a fase móvel? Eu vou definir pelo tipo de detector. Certo? Então, nos detectores de condutividade térmica, a gente vai ver depois dos detectores, eu vou usar ou gás hélio ou gás hidrogênio. Nos detectores de ionização em chama, D e C, eu vou utilizar ou hidrogênio ou nitrogênio. E no de captura de elétrons, eu vou utilizar nitrogênio super seco, que é um nitrogênio sem água, ou uma mistura de ar puro com 5% de gás metano, que é uma mistura chamada de mistura P5. Certo? E aqui eu tenho um aumento da polaridade do solvente para HPLC, certo? Para HPLC, como são solventes, são reagentes, eu posso usar solventes polares ou apolares, já que eles sim vão ter interação com os analitos. Aí, o grau de apolaridade da fase móvel tem muita influência. Na aula gravada lá você vai ver isso bem direitinho. Mas, basicamente, eu tenho os hidrocarbonetos, que são apolares, certo? No limite inferior da coluna. E eu tenho um ácido acético, que é muito polar. Então, e a polaridade vai aumentando de cima para baixo. Quanto mais polar for minha fase móvel, mais ele vai interagir com analitos polares e mais rápido eles vão ser arrastados pela tua fase, pela tua coluna, dependendo da fase estacionária. Aí tem toda uma questão de competição que eu abordo bem direitinho na aula gravada, certo? Solventes polares, ó, isso aqui é uma coisa importante. Os solventes polares adsorvem melhor a fase estacionária, certo? Os solventes polares, se eu tiver uma fase estacionária também polar, eles vão se ligar muito fortemente nessa fase estacionária, certo? Permitindo um melhor arrasto dos analitos e diminuindo a possibilidade de interações irreversíveis, certo? Essas características tornam preferível o uso de solventes fase-móveis polares, tá bom? O que eu quero dizer? Se eu tenho uma fase móvel apolar, isso aqui é uma base, tá bom? Se a fase estacionária, a coluna, ela é apolar, o ideal é que a fase móvel que vai passar aqui por dentro, isso em HPLC, ela seja polar. Para que eu tenha pouca competição entre meu solvente e a fase móvel. Entre minha fase estacionária apolar e minha fase móvel polar. Porque eles são diferentes. Se eles são diferentes, eles não vão se dissolver, eles não vão interagir. Aí, os analistas que vão passar, certo? E eu quero ver como é que eles interagem com minha fase estacionária. Eu não quero muito que meu solvente interaja muito com minha fase estacionária. Beleza? E eu posso ter isso aqui o contrário também.
eu posso ter a minha fase móvel, a minha fase estacionária, desculpa, polar, e a minha fase móvel apolar. Tanto faz, certo? Mas a ideia é que sempre sejam opostos um ao outro. O problema é, se a fase móvel for apolar, as fases móveis apolares, como os hidrocarbonetos, o tetracloreto de carbono, o tolueno, normalmente é comum isso acontecer, eles se ligarem na fase estacionária e não saírem mais, certo? São interações irreversíveis. Aí você perde a coluna, você prejudica a coluna. Então, o que é o comum? É eu ter fases móveis apolar, fases estacionárias apolares e fases móveis polares. Porque você acaba por evitar esse fenômeno de ligações irreversíveis que são formadas. Certo? Beleza. Agora vamos entender um pouquinho o que é o cromatograma, que é um dos pontos principais na cromatografia. Certo? O cromatograma nada mais é do que a separação dos analitos em uma mistura em função do tempo. Certo? Então, lembra daquela primeira coluna que você separava os analitos? Só por separar? Aqui eu quero saber a sua separação em função do tempo. Vou traçar um gráfico. Certo? E a análise do cromatograma permite eu ver a separação dos componentes, saber se eles estão separando bem ou mal, dependendo do tempo de saída de cada um. Como é que é feito o processo? Eu pego uma coluna, só que agora, em vez de recolher em vidrinhos, eu vou utilizar uma coisa que eu chamo de detector. Detector. Esse detector, ele vai me dar uma resposta em sinal analítico de alguma característica daquele meu analito. Aí ele pode ser, para quem detectores de HPLC, você tem detectores de UV e de GC, certo? Então, mesmo esqueminha, ó. Se eu pensar que a análise cromatográfica separa os componentes, o cromatograma, certo? Que é o gráfico aquilo daqui, ele vai medir o tempo que cada analito leva para sair da coluna, certo? Normalmente essa determinação é feita por um detector. Aí o gráfico gerado apresenta as seguintes características. Aqui o gráfico é um sinal em função do tempo. Esse sinal vai depender de quem? Ó, do analito. Então, vou jogar uma fase estacionária móvel, ela vai arrastar os analitos, e quando esse cara passar pelo detector, ele gera um pico, certo? Um sinal cromatográfico no tempo 1. O outro vai gerar um pico no tempo 2 e o azulzinho vai gerar um pico no tempo 3. Então, eu tenho uma identificação, ó, dos meus 3 analitos em função do tempo. E se eu consigo perceber esses picos de forma bem separada, quer dizer que o meu cromatograma está bem, uma palavra? Está bem resolvido, certo? Eu consigo separar bem eles. Agora vamos falar um pouquinho sobre a resolução, que é essa questão da separação dos picos. O que é resolução? Ela vai depender de vários fatores na instrumentação, certo? Tipo, qual a fase estacionária, qual é a fase móvel, qual é o comprimento da coluna, beleza? Qual é o detector, qual é a vazão de solvente, qual é a vazão de gás. Tudo isso influencia, certo? Mas o que é que eu vou olhar no cromatograma? O que eu vou olhar no cromatograma é principalmente a largura dos picos. A largura. Quanto mais fino, melhor. Quanto mais largo, pior. Pois quanto maior for a largura dos picos, menor será a resolução do cromatograma. Então, se eu tenho picos largos ou picos são tão largos que eles são fundidos um no outro, não separaram bem, eu tenho um cromatograma com uma resolução ruim. Eu não consigo separá-los, eu não consigo separar os pontos. Certo? Aí, os fatores técnicos que vão afetar a largura desses picos são principalmente 3, tá bom? Precisa lembrar de 3 fatores que afetam a largura, que é a difusão longitudinal, vou explicar o que é, o tempo de equilíbrio e os caminhos múltiplos que podem ter numa fase estacionária. Então, o que é difusão longitudinal? É a difusão dos analitos ao longo da coluna. O que é difusão? É o processo de passar por. Então, se eu tenho ali um analito, ele pode sair se difundindo, ele pode sair se separando. E quanto mais junta a minha amostra entrar na coluna e sair da coluna, melhor vai ser minha detecção, mais resolvida. Se ela passa muito espalhada, muito difusa, ela vai dar picos largos, porque ela vai entrar no momento no detector, a cabeça do analito vai entrar no detector, vai começar a detecção. E o fundo, o final do analito, vai sair bem depois. Aí você tem um pico nesse formato aqui, ó. Tá aqui uma amostrazinha toda junta. O pico entra e sai ao mesmo tempo. Uma amostra difusa, que está aberta, o pico vai entrar
Vai começar a formar e vai terminar a leitura no final. Eu fico com um pico largo. Isso é problema. Tipo, fica assim, ó. Uma amostrazinha toda juntinha, ela passa por toda a tua coluna, ela tá juntinha, ó, e ela vai sair praticamente ao mesmo tempo lá no final da coluna. Vai sair pro detector. Você vai dar o quê? Um pique estreito. Agora, se durante a passagem pela coluna essa amostra começa a se difundir, a se separar, eu tenho um problema de difusão longitudinal, certo? Ela começa a se separar, ó, ela vai se abrindo, se difundindo. Essa abertura, esse comprimento vai dar um pico mais largo, porque eu vou ter uma entrada inicial no detector, ele vai demorar a sair do detector. O detector vai estar ali no começo, o meio e o fim do teu analito, certo? Quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Outro problema de resolução é o que eu chamar de tempo de equilíbrio. O que é o tempo de equilíbrio? Ele está relacionado com o tempo que eu tenho de interação entre meu analito e minha fase estacionária, certo? Qual é a característica da tua separação? Não é o teu analito, amanhã estou dando aula, não é a questão do teu analito tá sendo arrastado pela fase móvel, aí ele vai lá, olha para a fase estacionária, olha que fase estacionária bonitinha, vou interagir. Ela para lá na fase estacionária por um pedaço para interagir e depois ela sai dela e continua o caminho dela. O ideal é que essa interação seja muito rápida, certo? Ela vai lá, pá, olha e volta. Não fica muito tempo ligada na fase estacionária, certo? Por quê? Porque isso pode fazer com que eu tenha difusão longitudinal. Pode provocar uma separação dos meus analitos, certo? E vai aumentar, vai difundir ele pela coluna. Quanto maior for esse tempo de equilíbrio, certo? Quanto mais lenta for o contato com a fase estacionária e a saída da fase estacionária. Beleza? O que mais? Mais ou menos assim, ó. Tá aqui minha coluninha. Pera aí. Travou aí. Certo? Então aqui, ó, o tempo de equilíbrio. Não, o tempo de equilíbrio está relacionado com o tempo de interação entre o analito e a fase estacionária. Quanto mais lento for essa interação, melhor, certo? Então o ideal é que ele vá lá, bata e volte. Então, o que é que pode acontecer? Está aqui o meu analito passando. Ele vai interagir na fase estacionária e volta logo. Ele não se separa muito, tá vendo? Ele vai e volta dentro do mesmo bloco de analitos. É uma ida rápida. Ele não se perde da galera. Agora, pode acontecer o seguinte. Se esse tempo de equilíbrio for muito grande, tipo assim, ele vai lá, interage com a fase estacionária, ó, e fica lá. Quando ele voltar, ele está separado dos outros. Aí isso vai difundindo, aumentando a separação dos seus analitos. Isso vai lá na largura de banda e vai deixar um pico mais largo. Ok? Então, o tempo de equilíbrio é um dos fatores que afeta a separação dos analitos, a resolução do cromatograma, assim como o difusão longitudinal, que é meio que a mesma coisa. Não é o mesmo fenômeno físico, mas tem o mesmo efeito de separar os seus analitos. Por fim, nós temos a questão dos caminhos múltiplos, certo? O que são os caminhos múltiplos? Basicamente, Ingrid, diferentes percursos que a teu analito vai fazer pela fase estacionária. Ele não está atravessando uma coluna, certo? Ele pode atravessar essa coluna de várias formas. Ele pode ir reto, ele pode fazer no zigue-zague, ele pode fazer nos círculos, ele pode fazer no que ele quiser. Ele pode ter vários caminhos, certo? E se por acaso tu tem uma amostra que vai reta e uma amostra que vai em zigue-zague, a amostra que vai reta sai mais, é o teu analito, o mesmo analito que vai reto, sai mais rápido, e o teu analito da mesma amostra vai em zigue-zague, eles vão sair com uma pequena diferença de tempo, mas vão sair com diferença de tempo. E quanto maior for a possibilidade desses diferentes caminhos, mais largo vai ser o teu pico. Aí tu vai ver depois que, no GC principalmente, cromatografia gasosa, tem colunas muito finas, que tem menos caminhos múltiplos, tu tem colunas mais grossas, que tem mais caminhos múltiplos, que tem mais espaço, mais possibilidades de movimentação. Então, o que eu vou ter é isso aqui. Imagina uma coluna recheadinha e eu tenho aqui partículas de sílica que vão me indicar um caminho.
posso ir por qualquer caminho daqui de dentro. Então tá aqui meus analídeos. Eles vão juntos, ó. Mas o vermelho está indo direto, enquanto o verde está fazendo 1 hora para atravessar. Qual é a consequência? Ó? O vermelho vai sair logo. Saiu. E o verde foi depois. A diferença entre eles é muito grande? Não. Mas, se você pega várias amostras dessa forma, elas vão sair em tempos diferentes, próximos, mas diferentes. E quanto maior for essa quantidade de discrepância de tempo de saída, mais larga vai ser o teu pico, ou seja, menor vai ser a tua resolução. Ok? Bom, esses conceitos resultam numa equação que eu não quero que você decore nem que você use, mas é uma equação chamada de equação de Van Denter, certo? Que define a altura equivalente dos pratos teóricos. Pratos teóricos eu já expliquei na outra aula, ninguém estava presente, né? Vamos lá, essa equação vai definir a altura dos pratos teóricos, que nada mais é do que a resolução da separação. O que é prato teórico? São os pontos de equilíbrio, certo? É aquele momento em que a amostra entra em contato com a faixa estacionária e volta. Quanto maior a quantidade desses pontos de equilíbrio, maior vai ser a separação da tua coluna, maior vai ser a separação da tua amostra, certo? Então isso é prato teórico. Certo? Essa aqui é a equação de Van Denter. Ó. Quanto menor o valor de HETP, que é a altura em inglês é a altura relativa dos pratos teóricos, tá bom? Maior resolução da separação, resultando em picos cromatográficos mais finos. Aqui eu tenho uns 3 termos, ó. O que eu tenho é isso aqui, ó. Misturado, pouco resolvido, bem resolvido. Certo? Maior HTPE, menor HTPE. Certo? O que é que esses termos aqui significam? O termo A está relacionado ao empacotamento da coluna, certo? Quanto mais empacotada ela tiver, quanto mais uniforme for o empacotamento, menos caminhos múltiplos eu vou ter. Ou seja, quanto melhor o empacotamento, maior o valor de HTPE, de HETP, certo? Menor o valor de resolução. O B é um termo que está relacionado com a dispersão, que é a difusão do analito, certo? Esse valor ele é inversamente proporcional à velocidade de eluição. Quanto mais rápida for a tua eluição, quanto mais rápido passa o gás ou quanto mais rápido passa o solvente, maior a difusão, mais ele vai espalhar. É tipo, você quer soprar farinha, digamos. Por algum motivo você quer soprar farinha. Você sopra a farinha devagarzinho, você consegue controlar para onde ela vai mais ou menos. Se você sopra rápido, ela se espalha muito. Certo? Então, esse termo é inversamente proporcional à velocidade de eluição da tua fase móvel. Enquanto que o C ele está relacionado com o tempo de equilíbrio. Certo? Quanto mais rápida for a eluição, menor é o tempo de equilíbrio. Então ele é proporcional à velocidade. Por isso eu tenho aqui ó, o B dividido pela velocidade e o C multiplicado pela velocidade. Beleza? E esse VI aqui é a velocidade linear, que é a mesma velocidade de fluxo da fase móvel. E você chega nesse gráfico aqui, que apresenta o somatório desses valores, resultando numa linha da equação de Van Denter que indica a velocidade de fluxo ideal da fase móvel. Então tá aqui, ó. Tu tem um gráfico do C, um gráfico do A, que não muda, no empacotamento não muda em momento algum da fase. O gráfico B, ó, quanto maior a velocidade da fase móvel, ó, quanto mais lenta ela for, menor a dispersão. Então, resolução mais alta. Mas à medida que você acelera um pouquinho, ó, ele começa a baixar muito, até que você entra quase que num equilíbrio aqui de difusão, certo? E o C, quanto maior a velocidade, menor vão ser os tempos de equilíbrio e maior vai ser a tua resolução. Qual é o resultado disso? Se eu somar elas, onde é que eu vou ter o valor ideal? O valor bom para cá, para cá e para cá? É nessa região aqui, ó. Ou seja, como é que eu vou definir a vazão da minha fase móvel? Eu vou definir por essa região da equação de Van Denter para aquela tua separação. Certo? Agora vamos falar só de cromatografia gasosa. Já foi resolução de cromatograma que eu consigo aplicar tanto para HPLC como para GC. Agora, tudo que a gente vai falar daqui para frente é específico de cromatografia gasosa. Beleza? Então, bora lá. Cromatografia gasosa por coluna, desculpa, a cromatografia por coluna na forma clássica, que é aquela que usa uma coluna de vidro e os solventes, certo?
ela não é eficiente na separação de vários analitos, certo? Eu não consigo separar vários analitos. Por quê? Eu tenho vários problemas. Eu tenho uma capacidade de separação que está diretamente ligada ao tamanho da coluna, certo? Tamanho da coluna, ao tamanho das partículas que formam a fase estacionária da coluna e também a forma com que essas partículas são empacotadas, como é que elas são comprimidas na coluna, certo? Então você tem que ter ideia do negócio. Já que a separação é feita pela interação dos analitos com a fase estacionária, certo? Quanto maior for a área superficial, quanto maior a superfície de contato da fase estacionária, mais pontos de interação, mais pontos de equilíbrio, maior a quantidade de pratos teóricos, se quiser pensar assim, eu vou ter entre meu analito e a fase estacionária. Então, quanto maior essa interação, eu consigo separar os analitos melhores por questão de interação mesmo, certo? Então, e se eu estou falando de área superficial, a gente vai lembrar que quanto maior for a tua área superficial, menor é a tua partícula, são inversamente proporcionais, tá bom? Partículas grandes, área superficial pequena. Partículas pequenas, área superficial maior. Certo? Eu posso dizer o seguinte, quanto menor o tamanho das partículas, maior a quantidade de pratos teóricos, certo? Maior os pontos de equilíbrio, porque resultando na maior capacidade de separação. Por quê? Por causa da área superficial, certo? Aí que eu defino, os pratos teóricos são considerados zonas de equilíbrio, onde há interação efetiva entre analito e fase estacionária. Quanto maior essas zonas de interação efetiva, maior a quantidade de pratos teóricos, maior a resolução da tua cromatografia. Certo? Aí você vai entender que a quantidade de pratos teóricos ela é inversamente, ou seja, um é maior, outro é menor, do que o tamanho das partículas. Quanto maior as partículas, menor a quantidade de pratos teóricos. Certo? Que vão compor a fase estacionária que preenche a coluna. Aí o que é difícil na cromatografia clássica, de coluna clássica? Conseguir um número significativo de pratos teóricos. Por quê? As colunas preenchidas não podem ser com partículas muito pequenas, já que naquela cromatografia que eu boto o solvente em cima, quem está fazendo a força para o analito descer, a fase móvel descer, é a gravidade. Aí se tu pega, tipo, vou botar aqui partículas bem pequenininhas, muito empacotadas, juntinhas. Eu não consigo descer. E se eu desço, se a fase móvel desce, elui pela coluna, ela elui muito devagar. Então eu tenho um empacotamento pequeno, ou tenho partículas grandes para que eu tenha poros largos, para que eu possa passar a minha fase móvel. Certo? Então, colunas preenchidas com partículas muito pequenas possuem tempos de eluição muito grandes, ou seja, eu posso passar ali 2, 3 dias para que todo o solvente passe pela coluna, arrastando meus analitos. Consequentemente, se o solvente evaporar, eu vou gastar primeiro litros e litros de solvente, fora que é inviável passar 2, 3 dias em uma análise. Como é que eu resolvo isso? Eu vou usar as cromatografias gasosas ou o HPLC. Certo? O CG, o cromatógrafo gasoso, ele corrige esse problema ao passar os analises por colunas muito longas, certo? Tem colunas cromatográficas de até 100 metros, utilizando uma fase móvel gasosa inerte. Ela não vai interagir com a coluna. Ou seja, eu faço aquele meu analito, em vez de eu pegar uma coluninha de vidro desse tamanho aqui, ó, eu faço aquele analito passar por uma coluna de 100 metros de comprimento. Está todo enroladinho. Ou seja, poxa, eu tenho 100 metros para separar. Não preciso nem ter partículas pequenas. Elas já são pequenas também. Não preciso nem ter partículas pequenas, eu consigo separar tudo praticamente ali dentro. Certo? Entenda. Isso aqui é muito importante. Fase gasosa inerte. Isso aqui é característico da cromatografia gasosa. Na cromatografia gasosa, a fase móvel utilizada é um gás. Certo? Por isso é gasosa. Cromatografia gasosa. Quem é a fase móvel da cromatografia gasosa? Um gás. Certo? Que pode ser de vários tipos. Certo? A fase móvel utilizada é um gás e as colunas, que podem ser de vários tipos, são a fase estacionária. Certo? Que por serem longas, levam a porque serem longas levam a ter uma elevada quantidade de pratos teóricos. Como elas são longas, tem muitos pratos teóricos, certo? Tem uma proporcionalidade entre o tamanho da coluna e a quantidade de pratos teóricos. Porque, se você pensar que pratos teóricos são pontos de equilíbrio, quanto mais coluna, mais pontos de equilíbrio
certo? Da mesma forma que eu penso em tamanho de partícula era superficial. Aí você vai pegar que a CG consegue separar inúmeras moléculas, desde que sejam termorresistentes. É um negócio complicado, certo? Eu só posso usar em CG partículas que não se degradem com a temperatura, certo? Elas precisam ser termorresistentes e volatilizáveis. Eu preciso conseguir passar elas para o estado gasoso, ou vapor, pelo menos. Ok? É possível separar fases gasosas, líquidas e sólidas. Eu consigo pegar qualquer fase, qualquer produto, em qualquer fase, estado sólido, estado gasoso, em qualquer estado físico, e separar usando GC. Se estiver na fase gasosa, é só botar direto na coluna que eu separo os gases. Se estiver na fase líquida, eu tenho que passar por um processo de vaporização. Eu tenho que evaporar esse líquido para que ele vá para a fase de vapor e aí ele passa pela coluna como um gás, vapor. Ou pode ser sólida. Aí eu tenho que pegar o sólido, dissolver em um líquido e vaporizar esse líquido com sólido dissolvido. Mas eu consigo avaliar as três formas. Certo? E aqui eu tenho uma visão geral de um equipamento de GC, tá bom? Aqui, ó, nesse balãozinho, eu tenho um gás de arraste, aí pode ser hélio, nitrogênio, hidrogênio, vai depender do detector, certo? Esse gás de arraste foi contido aqui num cilindro pressurizado. Ele passa por um controle de vazão e pressão. Aí isso aqui vai controlar a velocidade do gás de arraste, a velocidade da fase móvel, que afeta a resolução. Então, esse gás de arraste vem para cá. E ele entra no injetor, que é um septozinho que fica aqui dentro. Ó. Esse septozinho fica passando gás constantemente para a coluna. Aí eu venho com uma seringa, onde está a minha amostra, eu pego minha amostra, coleto numa seringa específica para isso, tá bom? Não é qualquer seringa. Enfio no injetor e jogo minha amostra aqui dentro. O gás que está vindo por aqui, ó, o gás que está vindo por aqui, ele entra no injetor, a minha amostra está aqui dentro e joga ela para a coluna. Ela vai passar, deixa eu voltar aqui, pela coluna todinha, certo? Essa coluna está dentro de um forno. Esse forno pode chegar até 400 graus. É o ideal, tá bom? Pode chegar até 400 graus Celsius, certo? Não é 400 graus, pode ir até 400, porque, pensa comigo, um dos pontos de separação dos analitos, além das interações com a fase estacionária, é o tempo de é, a pressão de vapor, é a velocidade com que eles se vaporizam, é o ponto de ebulição deles. Quanto maior for o ponto de ebulição, mais rápido esse gás vai correr em uma temperatura mais alta. Deu para entender? Tipo, se eu tenho uma partículazinha que vai para o estado de vapor a 70 graus e uma partícula que vai para o estado de vapor a 120 graus Celsius e outra que vai para o estado de vapor a 250 graus Celsius, certo? Para mim fazer essas três partículas passarem pela coluna, eu tenho que botar uma temperatura superior a 250 graus. Concorda comigo? Por que tem que ser superior a 250 graus? Porque eu tenho que botar todo mundo para a fase vapor. Só que, qual é a consequência? Esse cara aqui, a 250, ele acabou de ser vaporizado. Então, a energia eu gastei toda só para botar ele para o estado de vapor. Enquanto que esse aqui, no 70 graus, já foi-se embora, já foi para o estado de vapor. Ou seja, eu tenho 100, 200, não, 200? Não. Eu tenho, 30, eu tenho uns 180 graus de temperatura para esse cara aqui, ó, que serviu para quê? Para acelerar, para jogar energia cinética em cima dele. Então, ele vai ser, se não tivesse nenhuma fase estacionária para interagir, ele vai ser o primeiro a sair da coluna. Vai ser o primeiro a eluir, porque ele tem a menor temperatura de ebulição e eu estou jogando a temperatura lá em cima. Então, a temperatura do forno vai afetar e muito a tua resolução. Aí, quando eu falar só sobre o forno, aqui eu falo mais coisas sobre ele, mas deixa eu me falar lá. Certo? Ela passa pelo forno e pela coluna cromatográfica que está dentro do forno e entra num detector. Aí esse detector vai ser, depende, eu tenho por quantidade térmica, ionização em chama, captura de elétrons e outros mais específicos. Existem até 40 detectores.
diferentes, mas basicamente 3 são os mais usados. São esses que eu te falei. Esse detector é ele que vai me dar um sinal analítico. Quando o meu analito sair daqui da coluna, separado de preferência, ele entra no detector e ele me dá um sinal de acordo com a característica específica daquele detector, daquele analito, certo? Ele vai para um amplificador de sinal que gera um cromatograma para mim. Esse é o resumo geral de como funciona o equipamento de HPLC, tá certo? De GC, cromatografia gasosa. Agora a gente vai falar ponto a ponto de tudo que eu falei. Eu peguei esse panorama geral, agora a gente vai de um por um, certo? O gás de arraste. O gás de arraste, ele tem as seguintes características. Ele deve ser inerte, certo? O gás de arraste, a fase móvel, não vai interagir com os analitos e nem com a fase estacionária. Sua única função é arrastar os analitos pela coluna. Ele deve ser puro, certo? Isento de impurezas que possam degradar a fase estacionária ou interferir no cromatograma, certo? Tipo de impurezas comuns. E seus efeitos são os seguintes: água e oxigênio, se estiver presente no meu gás de arraste, eles vão oxidar os oxigênios ou hidrolisar as águas, algumas fases estacionárias. Tem fase estacionária que vai estar lá na minha coluna, que é cara, e se eu passo água ou oxigênio puro por ela, eu posso degradar, destruir a fase estacionária, certo? Além de, se o meu detector lá na ponta for um de captura de elétrons, tanto água como oxigênio, eles vão interferir na leitura desse detector. Hidrocarboneto, se eu tiver hidrocarboneto presente no gás, eles vão provocar ruído no sinal, certo? Vão provocar ruído. E eles interferem na ionização em chama. Certo? Detecção por ionização em chama, se eu tiver hidrocarboneto como impureza, ele vai dar sinal na ionização em chama. Aí tu vai confundir com um analito, como se estivesse vendo um analito, mas você não está vendo. Certo? O preço, o valor financeiro do gás de arraste, ele é diretamente proporcional à pureza daquele gás. Certo? Quanto mais puro, mais caro. Ok? Aí você faz o contrapeso. O que é que eu quero? O que é que eu quero analisar? Uma alta pureza, para economizar essa coluna aqui, que é cara pra caramba, e aí vai. Certo? O gás de arraste deve ser capaz de solubilizar a amostra para que dessa forma possa arrastá-la. Solubilizar e dispersar os analíticos, não é solubilizar mesmo. Certo? O gás de arraste escolhido ele deve ser compatível com o detector utilizado, certo? Que eu já mostrei para vocês. DCT, detector de captura de detector de condutividade térmica, detector de ionização em chama, detector de captura de elétrons. Depende. São esses aqui os gases de arraste mais utilizados. Ainda sobre eles, os componentes necessários para uma linha de gás. Como é que eu monto a linha de gás de arraste? É isso aqui. Ó. Eu tenho um cilindro de gás, certo? Aí eu tenho um manômetro, que é o regulador de pressão primário. Ele vai regular na saída do gás. Está lá no balão de oxigênio, de gás inerte que você queira. Ele que você abre e controla a vazão. Aí eu tenho aqui, ó, 2 traps. O que é um trap? São filtros para tirar impurezas, certo? Aí eles vão eliminar as impurezas do gás. É um primeiro filtro. O quarto aqui, ó, é o regulador de pressão fino. Ele é o secundário. Então aqui eu abro o gás para que o gás passe. E aqui eu determino uma segunda pressão, depois dos traps. E eu entro aqui no 5, que é o regulador de vazão. É ele que vai me dizer quantos ml por minuto ou quantos litros por minuto de gás eu estou deixando passar para a minha amostra. Porque lembra que isso vai afetar lá a separação na resolução por causa da velocidade de eluição, da velocidade de passagem do gás pela coluna junto com o teu analito, certo? E aqui no 6, ó, eu tenho um medidor de vazão, que é um rotâmetro. É que vai me dizer, certo? Eu controlo aqui e aqui eu tenho uma bolinha que fica flutuando, ela me diz o volume de passagem de gás. Tá bom? Como se fosse uma régua me dizendo quantos ml, quantos litros por minuto de gás estão passando por aquele ponto. Vai chegar na minha amostra. Em relação à amostra, a amostra analisada ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, como eu já disse. Para que a amostra possa ser analisada por GC, é necessário que a mesma atenda os seguintes pré-requisitos. Ela deve ser volátil, eu preciso conseguir passá-la para o estado vapor. Ela deve ser termicamente estável, ou seja, ela não vai se decompor com temperatura. Não adianta eu aquecer a amostra e ela se degradar. Tipo, eu quero analisar o composto duas bolinhas.
Só que quando eu boto a 200 graus, temperatura mínima para ele volatilizar, ele volatiliza, mas ele vai depois quebrar, formar duas bolinhas que não estão ligadas. Não adianta nada eu analisar isso aqui, já que eu quero identificar esse cara. Ele não pode se degradar termicamente. Aí vocês vão ver que em fármacos, em medicamentos, a grande parte dos fármacos não são termicamente resistentes. Aí eu praticamente não analiso fármaco por GC, certo? Comprimidos e formulações farmacêuticas. Eu utilizo mais por HPLC. Beleza? Essa amostra deve ser solúvel no gás de arraste, ele deve ser capaz, o gás de arraste deve ser capaz de arrastar ele, certo? Aí é o seguinte, existe um processo, isso aqui é até uma observação separada do resto, tá bom? Chamado de derivatização e cai muito em prova de concurso, por isso que eu botei aqui. O que é a derivatização de amostras? É basicamente um processo onde eu pego uma amostra minha que não fluoresce, tem um detector específico, é o detector de fluorescência, certo? E ele precisa que a amostra tenha fluorescência, ela brilhe no escuro, ou quando incide luz sobre ela. Aquelas bichinhas que brilham no escuro é fluorescência, tá bom? Ele precisa que o analito floresça para que ele consiga analisar. O que é derivatizar? A minha molécula não floresce, mas eu quero que ela floresça. Então eu faço uma modificação química, eu ligo um analito fluorescente nela, uma molécula fluorescente nela, ela vai passar a florescer e o meu detector por fluorescência consegue identificá-la. Isso é processo de derivatização. O papai tá trabalhando, certo? Beleza? Em relação à coluna cromatográfica, qualquer pergunta, qualquer dúvida, pergunta, Ingrid, tá bom? Em relação à coluna cromatográfica, as colunas cromatográficas são a principal parte do equipamento, certo? É a mais cara e a principal. Pois é nessa coluna que tem a separação dos analistas da mistura. É na coluna que tem a separação, certo? As colunas de GC são de dois tipos. Elas podem ser colunas capilares ou colunas empacotadas. Eu estou dando aula. Eu estou dando aula. Estou dando aula. Certo? As colunas cromatográficas de GC são dos dois tipos, capilar ou recheado empacotado. Certo? Dois tipos diferentes. Ainda tem no GC, já vou falar dessas duas aqui, tá bom? A pré-coluna. O que é a pré-coluna? Ela é aplicada antes da coluna. É semelhante à coluna de guarda que eu tenho no HPLC. Ela é aplicada antes da coluna e tem como função reter as impurezas que possam vir a entrar na coluna, certo? Eu tenho uma coluna de 10 mil reais. O que é que eu faço? Eu tenho uma coluna lá de 40 metros de 10 mil reais. Eu pego uma coluna menor de 10 metros, 5 metros e ligo ela antes da minha coluna principal. Porque se naquele meu gás ou naquele meu analito tiver alguma interferente ou alguma amostra que vai estragar a coluna, ela estraga de 10 metros, que tipo é bem mais barata. E, óbvio, ela tem que ser similar à coluna principal. Tipo, se é um capilar de a fase estacionária reversa, fase apolar, fase estacionária polar, a pré-coluna tem que ser apolar também, para que ela consiga simular a coluna principal e dessa forma acabar guardando ela, certo? Protegendo ela. Beleza? E a função dela é proteger, certo? Reter impurezas que possam entrar na coluna. Ela tem composição semelhante à coluna de separação, maior, tendo um tamanho menor e custo mais baixo. Eu ainda tenho a coluna de retenção, certo? Ou seja, antes da coluna grande, eu tenho a coluna de retenção. Qual é a função da coluna de retenção? Impedir a entrada de líquidos na coluna. Lembra que eu falei que ela é gasosa e que eu preciso que tenha a forma vaporizada ou gasosa do teu analito para entrar nela? O que, que pode acontecer? Antes de vaporizar tudo, o líquido vai lá e entra na coluna. Isso dá um problema gigante, certo? Então, o que é a coluna de retenção? É uma coluna que vai reter o teu analito ali dentro, a tua amostra ali dentro, até que ele garanta que ela está gasosa. Ou seja, ela só permite a passagem de uma substância na fase vapor ou na fase gasosa para a coluna principal. Ou seja, impede a chegada de líquidos lá. Beleza?
Aqui, ó, Ingrid, eu tenho uma coluna do tipo empacotada. Ela é bem grossinha, ó, e não são tão grandes. Ela vai ter, no máximo, 5 metros. Ou meio metro, 50 centímetros. 500 centímetros. Ou, não, 1 centímetro. 100 centímetros já é 1 metro. Ou ela vai ter meio metro, ou ela até 5 metros. Essa é a variação dela. Elas têm um diâmetrozinho grosso de até 4 milímetros, certo? E ela tem os enchimentos. Daqui as camadas dela, elas são preenchidas, certo? Elas têm um enchimento e dentro desse enchimento tem um de 5 a 25% de fase líquida. É como se eu tivesse a fase sólida, as partículas, e o resto é um líquido onde essas partículas ficam dispersas, certo? Aí há vários tipos de fase líquida. O tipo apropriado deve ser selecionado porque o número de pratos teóricos não é alto. Como assim? Ela é pequena comparada às outras. Ela só tem 5, no máximo 5 metros. Fora que elas são largas, certo? Se elas são largas, em comparação à capilar, por exemplo, ela tem muitos caminhos, vários caminhos múltiplos. Tudo isso baixa a tua resolução, ou seja, reduz a tua quantidade de pratos teóricos. Aí você tem que ter muita atenção ao tipo de fase estacionária que você seleciona. Quando você comprar a coluna, você escolhe também a fase estacionária. Porque essa atenção é importante para quê? Já que eu não tenho uma resolução muito boa por causa do tamanho, por causa da espessura, a minha fase estacionária tem que ser muito boa porque eu vou analisar. Certo? Vou analisar o quê? Uma substância polar. Então, eu quero separar analitos polares. Então, vou pegar uma fase estacionária apolar de alta qualidade, uma quantidade legal de líquido para formar o filme e etc. Ou seja, eu seleciono bem a minha fase estacionária. A outra coluna é a coluna capilar, que está aqui o precinho delas em média, R$ 6.500 uma coluninha. Tá vendo que ela é bem fininha e ela fica toda enrolada. Elas podem ter até 100 metros, certo? Elas podem ter até 100 metros. Elas são muito finas, ó. Elas são quase 10 vezes mais finas que uma coluna normal, aquela coluna empacotada. Ela tem um diâmetro de 0,25 a 0,5 milímetros. Normalmente, a sua fase estacionária ela não é particulada, ela é um revestimento, como se fosse um líquido retido dentro da coluna, que fica nas bordas da coluna. Certo? São de 12 a 60 metros, mas existem algumas de 100 metros. Diâmetro externo dela, a largura externa é até meio milímetro. Normalmente elas são as fases estacionárias feitas de sílica fundida ou material inerte. E o tipo de fase líquida tem menor número. Raramente eu tenho aqui dentro líquidos, certo? Ou líquidos adsorvidos. Normalmente eu tenho uma superfície sólida por dentro da coluna. Certo? Aqui eu tenho umas características que são relativamente importantes, tá bom? Que são os comparativos, são informações pontuais. Tipo, quais são as dimensões? Aqui são as colunas capilares e aqui as empacotadas, tá bom? Revestimento externo das capilares. Normalmente é de aço, de alumínio, certo? Ou de um polímero, que são resistentes a temperaturas, certo? Ou as empacotadas são de aço ou vidro. As dimensões, a capilar pode chegar até 100 metros e os diâmetros dela não passam de meio milímetro. Enquanto as empacotadas são bem mais grossas e mais curtas, até 5 metros no máximo, e diâmetros de até 6 milímetros. O suporte que eu falo é quem vai, aonde a fase líquida, a fase estacionária líquida vai ficar suportada, vai ficar ligada. Na capilar é na sílica fundida e na empacotada é na sílica, nas partículas mesmo. Aqui eu não tenho partícula, eu tenho ela grudada na superfície interna da coluna. Composição interna da coluna, certo? Na capilar, eu posso ter um filme muito fino ou um filme muito mais grossos. E na empacotada eu tenho partículas mesmo, são dispersas dentro da coluna. Aí tem toda a capacidade de separação, ó, capacidade de coletagem de amostra. Se ela tiver uma parede recoberta, ela é baixíssima. A revestida com suporte das capilares é intermediária. E eu tenho as empacotadas, têm uma capacidade de adicionar analito mais elevada. Questão de resolução, a melhor é a de parede recoberta, aí a de suporte, revestida com suporte, é a fase intermediária, e a empacotada ela é muito baixa, então ela não é muito boa. Certo? Aí você entra.
As colunas capilares, tanto a parede de recoberta como a revestida com suporte, são utilizadas em cromatografias analíticas. Aquelas que a minha ideia é quantizar e quantificar. Identificar e quantificar. Enquanto que as empacotadas são mais utilizadas nas preparativas, que a ideia é concentrar. Beleza? Anota aí. Ainda, falando das fases estacionárias, a fase estacionária ela fica dentro da coluna, certo? Ela fica dentro da... Diga aí, Ingrid, pode falar. Não, apertei sem querer. A fase estacionária ela vai ficar dentro da tua coluna. Já ficou meio óbvio, né? Certo? E ela vai ser a responsável pela separação dos analitos, pois ela vai interagir com esses analitos de polaridade semelhante. Se a tua coluna é polar e o teu analito for polar, eles vão interagir muito. Se o teu analito for polar, eles vão interagir pouco. E só isso faz com que eles se separem. Certo? Então, se a polaridade for semelhante, a polar com a polar, o polar com o polar, eu vou ter uma retenção dos analitos e isso vai permitir sua separação. Certo? Então é basicamente o seguinte, tá com a coluna capilar, ó, eu tenho uma parede de fora, eu tenho aqui o revestimento interno, ó, aqui é a fase estacionária, o suporte, certo? Essa partezinha azul. E eu tenho um fluxo de gás. Existem diferentes fases estacionárias. Tipo, eu posso ter uma fase estacionária líquida, que é quando eu tenho um líquido, um filme na parte interna. Esse aqui por fora vai ser a coluna, eu tenho um filme na parte interna. Aí eu chamo essa aqui de coluna tubular aberta de parede revestida, certo? TAPR. Em inglês é o W-Coat, é o Wall Coat Open Tubular Column, certo? Que é essa aqui, ó. Parede recoberta ou parede revestida, certo? Nesse formato. Eu tenho também a com suporte sólido, certo? Esse suporte sólido é terra de aromácea, recoberto com fase estacionária de sílica. Em vez de um líquido, um filme fino de líquido, eu tenho umas partículas dissolvidas na superfície e nessas partículas é que eu vou ligar minha fase estacionária líquida. Beleza? São as colunas tubular abertas, revestidas com suporte, certo? Revestida com suporte. E por fim, eu tenho umas que eu tenho uma fase estacionária sólida mesmo, não é líquidos. Essas duas aqui, ó, eu tenho líquidos aqui, ó, líquidos. Enquanto aqui, o suporte é sólido, sílica fundida. A separação se dá em cima da sílica fundida. Certo? O problema é, sílica fundida, ela é polar. Ela é sempre polar. E aqui, nessas aqui, eu tenho uma variedade melhor. É só trocar o líquido. Se eu boto um líquido polar, se eu boto um líquido polar, isso vai mudar. Aí ela é chamada de coluna tubular aberta de sílica fundida. CTAS. Certo? Aqui ainda é uma diferença, ó. Coluna recheada. Tubos densamente empacotados com fase estacionária de material uniforme, certo? Finamente dividida, ou com suporte sólido que é recoberta por uma fina camada de fase líquida estacionária. Isso aqui são aquelas tubulares, aquelas de empacotamento, certo? Aí ela é grossa, bem mais larga que as outras, e é tudo assim, as partículas que ou é só elas ou tem um líquido no meio delas. A B é a coluna capilar de parede recoberta. Parede interna do capilar é recoberta com uma fina camada de fase estacionária, certo? A C, coluna tubular com suporte recoberto. Eu tenho um suporte lá, uma fase, um sólido, sílica, pode ser sílica fundida, e o meu líquido vai ao redor dele, certo? E por fim eu tenho uma coluna capilar com camada porosa, certo? Que no meio não tenho nenhum líquido, só tem um pó, que é um suporte puramente sólido, certo? Deixa eu ver aqui só uma informação. Certo. O que mais? A interação da fase estacionária
Tá bom, pode ir, eu vou continuar aqui e eu já deixo essa parte toda gravada. Tá bom. De nada, de nada. Valeu, só por estar aqui participando já melhora. Então vamos lá. Ó. A interação da fase estacionária com o analito, certo? Fase estacionária. A interação da fase estacionária com o analito se dá por forças intermoleculares, ou seja, são dependentes da diferença de polaridade entre a fase estacionária e o analito. Ok? Vou repetir. A interação da fase estacionária com o analito se dá por forças intermoleculares, que é íon dipolo, aquelas forças lá que vocês viram na química geral. Certo? Ou seja, são dependentes da diferença de polaridade entre fase estacionária e analito. Quanto mais semelhante for a polaridade, maior a interação. Quanto mais diferente for a polaridade, pior é a interação. Aí isso vai afetar o tempo de eluição. A interação pode ser entre uma fase estacionária sólida e a amostra. Aí eu vou ter uma interação gás sólido, certo? Ou por uma fase estacionária líquida. Aí vai ser gás líquido. Lembrando que a fase móvel é gás. A cromatografia gás líquido utiliza as seguintes fases estacionárias. Eu posso utilizar como fase estacionária polar o polietileno glicol. Ele é um polímero polar, galera. Oxigênio aqui, ó, deixa essa molécula bem polar, certo? Além dele, eu posso utilizar, isso aqui é menos usado, mas é usado. Mas mais usada é o policiloxano, certo? Por quê? Porque eu posso mudar a polaridade da fase estacionária mudando a ligação. Ou seja, usando o mesmo tipo de polímero, o policiloxano, modificando esses radicais aqui, ó, eu modifico a polaridade da minha fase estacionária. Então, se ele é dimetilsiloxano, que é quando esses R's aqui são grupos metila, ou são cianopropilas, ou são trifluoranapopil, ou são fenil, eu mudo a polaridade. Quais são as mais usadas? De longe, metil e fenil, certo? E isso vai afetar e muito a separação. A porcentagem. Normalmente você vai encontrar elas apolares 100% de dimetilsiloxano, certo? Dimetilpolisiloxano. Ela é 100% apolar, só CH3, hidrocarboneto. À medida que eu vou aumentando a porcentagem de fenil nela, eu vou deixando ela mais polar. Os anéis aromáticos são polares. Certo? O grau de polaridade do polifloxano depende dos radicais R ligados à cadeia. Por exemplo, aí, ó, policiloxano, polietileno glicol. O 100% de metilpoliciloxano é apolar. Esses R's aqui, ó, são só CH3. Exemplos de analitos que eu vou utilizar para separar em fases estacionárias de 100% de metilpoliciloxano. Solventes, apolares. Derivados de petróleo, que também são apolares. Hidrocarbonetos saturados. Saborizantes. Numa mistura, que é uma das mais comuns, certo? Que é 5% de fenil e 95% de metil, certo? A fase estacionária ainda é bem apolar, mas eu já consigo pegar alguns compostos polares, certo? Ó, eu consegui separar bem aromatizantes, pesticidas, hidrocarbonetos aromáticos. Já numa mistura de 35% de fenil, 65% de metil, já tem uma polaridade média, ela já não é puramente apolar e nem puramente polar. Vou separar pesticidas que contêm nitrogênio. E por fim, no polietileno glicol, que é uma fase estacionária 100% polar, eu vou separar o que? Ácidos graxos, certo? Que é o FAME, Fatty Acid Methyl Esters, são ácidos graxos metílicos, certo? Alpas e aromáticos. São compostos que são bem polares. Aí, pessoal, é só pensar. A característica da minha fase estacionária, ela tem que ser semelhante à do meu analito. Quanto maior for essa semelhança, maior o tempo de retenção do analito na coluna, certo? Então, você tem uma mistura, por exemplo, um analito muito polar e outro muito apolar, e eu passar numa coluna, eles vão se separar muito fácil. Agora, se as polaridades são semelhantes, eu tenho que ficar brincando aqui nesses graus de polaridade. Ó. Brincando, certo? Aqui um exemplo. Ó. Atualmente, boa parte das análises empregam colunas apolares, tá bom?
que são mais resistentes, são melhores. Onde a separação irá ocorrer em função da diferença de volatilidade entre os analitos, certo? Vamos lá, tá aqui, ó, uma fase estacionária polar, tá aqui a separação bonitinha, ó. Pico 10, pico 9, pico 8, certo? Na fase estacionária polar, repara que eu tenho 10 picos, estou fazendo a mesma análise, tá bom? Eu consigo separar 1, 2, 3, 4, 5, tá quase todos separados. Aqui eu tenho o 1 e o 2 meio misturados, e o 3 aqui tá bem ruim de ver também. Mas agora olha para cá. Se a faixa estacionária for polar, ó, eu tenho uma separação mais lenta, principalmente nos caras mais polares, ó, os álcoois aqui, ó, o propanol, álcool, o butanol, álcool e o pentanol, álcool também, certo? O pico 9, o pico 3 e o pico 6, eles ficam muito tempo retidos, ó. 8 minutos, 18 minutos retidos. O 9 aqui, que é o pentanol, sai lá depois. Ele é muito polar. Se a fase estacionária é polar e o álcool é polar, ele gruda lá e demora para sair. Em compensação, as fases móveis apolares, tipo hexano, vai embora logo. Hexano, tubo 5. Saiu logo o hexano, saiu logo o pentano, saiu logo o octano, 10, aqui, certo? Então, esses caras que saem de uma vez, eles acabam vindo bem misturados, ó. 2 e o 5, você não separa bem os picos, ó. Aqui eu consigo separar bem, aqui eu não separo bem. Isso quer dizer o quê? Resumindo, nas fases estacionárias polares, além da temperatura, que é um grande agente de separação, a interação é muito forte com a fase estacionária polar, certo? Aquelas substâncias mais polares se ligam muito nessa fase estacionária polar. E isso tanto aumenta muito o tempo de retenção, e além de aumentar muito o tempo de retenção, os compostos que são apolares vão sair muito rápido. Isso também complica. Certo? Bom, questão da temperatura. A temperatura da coluna também tem importância grande, certo? A temperatura da coluna é um parâmetro fundamental e deve ser rigorosamente controlado. Por isso, utiliza-se um forno. Certo? A temperatura da coluna depende do tempo de equilíbrio entre o analito. A temperatura que eu vou aplicar na minha coluna vai depender de quem? Do tempo de equilíbrio que eu tenho entre o analito e a fase estacionária. Porque se eu aumento a temperatura, eu aumento a vazão, eu vou reduzir esses tempos de equilíbrio. Certo? A temperatura afeta o tempo de análise, onde quanto maior a temperatura, mais rápida é a análise, certo? Mas deve-se levar em conta a perda de resolução, certo? Dessa forma, busca-se um equilíbrio razoável entre temperatura e resolução. Então, por exemplo, aqui, ó, agora que eu tenho 2 tipos de gradientes que eu falo já já. Uma separação feita a 45 graus. O último pico saiu quase com 30 minutos, daqui é o pico 5. Certo? Quando eu faço essa mesma separação a 145 graus, o pico 5 está bem aqui, ó. Saiu com menos de 10 minutos. Aqui é o pico 5, ó. Certo? Qual a diferença? Aqui eu consegui separar bem, do 1 ao 5. Aqui, muito quente, eu não separei quase nada do 1 ao 5. O pico do 1 ao 4 está todo misturado. Aqui, ó. O pico do 1 ao 4 está todo misturado. O quinto está até separado, está resolvido, 5 e o 6. Mas o resto está todo misturado. E aqui eu separei. Consegui resolvê-los. Certo? Existem, pessoal, 2 controles possíveis de temperatura que podem ser feitos. Certo? Eu posso ter um controle isotérmico, onde a temperatura na coluna é constante durante toda a análise. Ou seja, a mesma temperatura é aplicada do início ao fim da análise. Certo? E eu posso ter uma temperatura programada, onde eu vou variar a temperatura da coluna pela temperatura do forno durante a análise. Certo? O pessoal é que tá. Ao variar a temperatura durante a análise, é possível inicialmente separar os compostos muito voláteis, ou seja, eu deixo a temperatura baixa para que eu tenha os compostos muito voláteis que saem muito rápido da coluna, tem um tempo de interagir com a sua fase estacionária e se separar.
para sair. Aí depois que eles saem, aqueles compostos que interagem muito e demoram pra caramba para sair, eu aumento a temperatura deles, da coluna, e eles vão começar a sair mais rápido. Mas depois que os que saem muito rápido já saíram, para que eu não tenha aquele aglomerado de picos no começo. Certo? Aqui tem um exemplo. Ó, saída isotérmica. Ó. Isotérmica, temperatura constante, 45 graus, eu separo razoavelmente bem do 1 ao 5. Quando eu jogo para 145, eu misturo do 1 ao 4, não separo nada do 1 ao 4. Separo o 6, o 7 e o 8. Eu consigo vê-los até, porque aqui em 30 minutos eu não consigo nem ver o 6, o 7 e o 8. Fica no 5 aqui. O que eu faço? Eu programo a temperatura. Eu começo com 30 e vou até 180. Ou seja, eu separo ó, do 1 ao 4 em 10 minutos de análise. Depois eu começo a subir a temperatura, para que em 30 minutos eu chegue lá no pico 9. Eu vou subindo a temperatura, vou fazendo uma rampa. Certo? Aí a gente vai pensar o seguinte, a análise térmica vai seguir as seguintes recomendações. A amostra é constituída por analitos com pontos de ebulição próximos. Certo? Se a amostra ela for constituída por analitos que têm um ponto de ebulição bem próximos um do outro, com diferença máxima de 100 graus de um do outro, tipo, o cara é 60, o outro é 90, o outro é 120, certo? Se for dentro dessa faixa, tá valendo. Se for um é 60, o outro é 180, passou de 100 graus, então já não é considerado próximo. Eu vou usar uma coluna que tem uma temperatura de 20 a 50 graus Celsius, menor que o ponto de ebulição dos analitos. Certo? Essa temperatura daquela coluna numa análise isotérmica, onde eu não vou mudar a temperatura ao longo do percurso, ao longo da análise. Certo? A análise com temperatura programada segue as seguintes recomendações. Aí eu estou falando de amostras que têm um ponto de ebulição bem diferentes, superiores a 100 graus. Por quê, pessoal? Vamos lá, vou repetir. Se está todo mundo com um ponto de ebulição parecido, eu vou usar uma isotérmica, porque ela vai ser o suficiente para separá-los. Certo? Já que a diferença não é mais de 100 graus. Então eu não vou ter um cara que vai sair logo e um cara que vai demorar muito para sair. A programada eu vou usar quando eu tiver esses analitos com pontos de ebulição muito mais afastados um do outro. Porque eu deixo a temperatura baixa, porque é mais volátil sair logo, e depois eu aumento para acelerar a saída do menos volátil. Certo? Normalmente ela é iniciada aproximadamente a 70 graus. Eu deixo a eluírem os analitos com ponto de ebulição mais baixo, certo? E eu finalizo aumentando a temperatura superior ao ponto de ebulição do menos volátil. Eu jogo lá para cima para que menos volátil, para que ele possa sair logo da coluna, certo? A programação da temperatura é montada de forma a resolver a separação dos picos, certo? A que eu consiga separá-los bem. Aí requer fases estacionárias de baixa sangria. Galera, sangria tem a ver com o desprendimento da fase estacionária, quando a tua análise começa a degradar, a arrancar pedaços da fase estacionária. Então, baixa sangria, nessa aqui, isso tem muita influência da temperatura, certo? Eu começo com a temperatura, eu subo a temperatura, aumenta a temperatura. Se ela for uma fase estacionária de alta sangria, de fácil degradação, ela pode se degradar com essa elevação de temperatura. Então, eu vou procurar adquirir fases estacionárias que sejam de baixa sangria, certo? Pois em ambos os casos, certo? E eu também tenho que usar um gás de arraste elevada pureza. Pois em ambos os casos, a fase estacionária desprende tanto a fase estacionária se degradando, sangrando, desprendendo impurezas, como as impurezas do gás podem formar picos fantasmas, são picos de referência em função do aumento da temperatura. Certo? Agora vamos falar do forno. Meu filho, é um mundo de GC. A função do forno, pessoal, é manter a coluna cromatográfica aquecida para que o analito não condense durante a separação. Certo? Ou seja, eu boto no estado vapor. Se não tivesse um forno, ele ia para o estado líquido dentro da coluna. Aí, deu ruim. Certo? Beleza? Então, ele é vaporizado no injetor e ele entra na coluna na forma vapor e ele tem que se manter na forma vapor, por isso que eu deixo a temperatura elevada, usando um forno. As características necessárias para um forno na cromatografia gasosa são as seguintes. Temperatura estável e reprodutível. A temperatura do forno deve se manter constante com o erro máximo e desvio padrão menor que 0,1 graus. Certo? A temperatura do forno deve se manter constante com o erro máximo e desvio padrão menor que 0,1 grau.
ele deve ter um rápido aquecimento e um rápido resfriamento, certo? Ou seja, eu preciso conseguir mudar a temperatura do forno durante a corrida cromatográfica para poder fazer a corrida com temperatura programada, certo? Isso para mim poder controlar a saída dos analitos a partir da sua pressão de vapor, certo? E o aquecimento e resfriamento em rampa de forma reprodutível, ok? Temperatura homogênea em todo forno. Eu preciso que todo forno tenha a mesma temperatura. Para isso eu vou utilizar ventiladores. Tem uns ventiladores dentro do forno que faz com que o calor se espalhe. Eu garanto que no começo e no fim da coluna a temperatura é a mesma. Certo? Fora que o forno deve possuir uma ampla faixa de trabalho. Ele deve ser capaz de analisar compostos, manter a coluna a 25 graus. Em alguns fornos você tem até criogenia de abaixo de 0 graus a coluna. E até 400 graus pelo menos. O que mais? A função do forno é manter a coluna aquecida. Slide repetido? Não. Não. Tem mais coisas para falar. Deixa eu só corrigir isso aqui logo. Oh. Pronto. Eles precisam ter um bom isolamento térmico para que a temperatura do forno não atrapalhe os outros acessórios do teu cromatógrafo. E deve ter um fácil acesso à coluna cromatográfica que fica dentro do forno. Então tem que ter uma tampa ali, uma porta que eu possa ficar trocando essa coluna, porque dependendo da análise que eu vou fazer, eu vou utilizar colunas diferentes. São preparativos, coluna empacotada, se for uma de quantificação, coluna capilar. Vou ter que mudar a fase estacionária, eu mudo a coluna. Eu tenho que ter um acesso fácil à coluna dentro do forno. Certo? Sistemas de injeção, pessoal. Já falamos das colunas do forno, agora vamos para o sistema de injeção, que é outra parte lá do nosso sistema. Pessoal, os injetores eles são responsáveis pela injeção da amostra na coluna cromatográfica. É ele que eu vou usar para injetar a amostra. Onde o ideal é que essa injeção seja instantânea, certo? Que o analito seja inserido na coluna praticamente ao mesmo tempo. Ou o mais próximo disso possível, certo? Por quê? Porque injeções lentas levam a problemas de resolução, enquanto que injeções rápidas apresentam resolução melhor. Por que isso acontece? Certo? Já explico. Outra coisa, o injetor ele deve garantir que a amostra seja vaporizada antes de entrar na coluna. Aquele sistema, aquela caixinha do injetor, ela garante, ela é aquecida, tá bom? Que a amostra esteja na fase de vapor para entrar na coluna. Ela não permite que o líquido entre lá dentro, certo? Para tanto, normalmente a temperatura é superior à da coluna. Então, tipo, se a minha coluna está a 200 graus, o meu injetor vai estar a 250, certo? O que acontece, pessoal, com essa questão das injeções rápidas e lentas? Imagina aqui que eu tenho uma injeção rápida e com injeção lenta. Como assim rápida, professor? Que o analito entrou todo de uma vez, a amostra entrou toda de uma vez e a amostra entrou devagarzinho, certo? O que é que vai acontecer durante a corrida? Ó? Naquele que a amostra entrou de uma vez, eles conseguem se separar bem um do outro. Então, quando eles saírem para o detector, eu vou ver picos distintos, bem resolvidos. Enquanto se a amostra for injetada de forma lenta, eu tenho um acúmulo grande, uma dispersão dos analitos. E quando eles saírem, eles vão sair meio que juntos. Então, eu acabo tendo uma interseção. E essa interseção é um problema de resolução. No cromatograma, a gente ia ver alguma coisa assim, ó. Desculpa. Alguma coisa assim, ó. Certo? Não tem uma boa resolução dos picos, não consigo ver as suas bases. Beleza? Aí eu tenho 3 tipos de injetores principais. Existem outros, mas eu tenho 3 principais. Que são, deles, um dos mais usados, o injetor on-column, onde a injeção é diretamente na coluna. Certo? Eu tenho aqui, ó, a amostra, ela não passa pelo injetor aquecido, ou seja, já deve estar no estado de vapor para entrar na coluna. E eu coloco a agulha diretamente sobre a coluna. Certo? Esse esquema abaixo aqui mostra um injetor em on-column. Eu tenho aqui esse bloco metálico, que ele vai aquecer, ele vai garantir que ali a amostra esteja até o teu injetor esteja numa temperatura acima da coluna, para que ele garanta
a vaporização, certo? Porque quando jogar o líquido lá dentro, você já joga direto na coluna, não tem perigo de você ter uma condensação. Você tem a ponta da coluna aparecendo aqui nele, para que eu bote a agulha diretamente aqui. Você tem um septo, em todo injetor você tem esse septo de silicone, porque eu estou trabalhando com gás. Então esse septozinho, quando você enfia a agulha aqui, ele fura, você joga o gás aqui dentro, e quando você puxa, ele se veda. É um septo, certo? E eu tenho aqui, ó, a entrada do gás. O gás ele vai entrar por aqui. Quando o gás entra por aqui, ele joga o teu analito lá para baixo. Certo? Aqui um exemplo. Ó. Tá aqui a tua agulhinha, ó. Ela vem, tá aqui a amostra. Tá aqui o gás sendo injetado, ele você bota diretamente na coluna. Aí você solta a sua amostra aqui dentro e ela vai correndo pela coluna para ser separada. Certo? Ainda falando aqui sobre o injetor on-column, você veja aqui a ligação da seringa é direto com a coluna. A vazão do gás, ó. A vazão do gás aqui é 1 ml por minuto. Acho que eu até falo disso aqui já. Peraí, deixa eu ver se eu falo mesmo. Certo? Vamos lá. Esse tipo de injeção on-column é ideal para amostras termicamente instáveis, que eu tenho um problema se eu deixar muito tempo ali no injetor. Lembra que o injetor tem que ter uma temperatura mais elevada que a coluna? Para garantir que ela vai chegar na coluna na forma de vapor? Então, se ela não for termicamente estável, a amostra pode degradar dentro do injetor. Se ela degrada dentro do injetor, tchau. Não vai chegar degradado na coluna e tu não vai analisar nada. Certo? Então, ele vai ser para amostra termicamente instável. Certo? Não há arraste no septo. Como assim? Vocês vão ver daqui a pouco que quando eu utilizo um injetor para controlar a amostra, eu tenho um fluxo de gás de arraste aqui, ó, que é nessa regiãozinha aqui, ó. Certo? Que é para quê? Para tirar a impureza. Ok? Para tirar qualquer impureza no septo. Então, eu tenho um gás constantemente passando aqui. Quando eu injeto a minha amostra, eu tenho esse gás aqui que não deixa que passe impureza. Então, aqui na boca do septo, eu não tenho impureza. Na verdade, eu não tenho um fluxo. Por quê? Porque a minha amostra não é solta dentro do injetor, ela é solta dentro da coluna. Então, eu não preciso desse fluxo aqui de gás de arraste. Por isso que você vai ver aqui nesse diagrama, uma entrada do gás de arraste, na vazão de 1 ml por minuto, e a saída aqui, que é a purga do septo, 0 ml por minuto, porque não tem purga do septo. Beleza? Não há arraste para fora de amostra para fora da coluna. Ou seja, que é isso aqui, ó. Vocês vão ver lá em outras técnicas, em outros tipos de injetores, que você pode ter aqui o gás de arraste entrando e o gás de arraste sai por aqui e leva parte da amostra em alguns casos, certo? Na injeção on-column não tem arraste da tua amostra. Ela vai toda para a coluna, ou seja, 1 ml que tu injetou aqui é 1 ml que vai para a coluna, certo? Aí eu tenho uma injeção com divisão de fluxo e injeção sem divisão de fluxo. Certo? A primeira que a gente vai ver é a injeção com divisão de fluxo, ou seja, injeção do tipo split. Nessa injeção, apenas 1% da amostra que eu injeto vai para a coluna. Certo? Então pensa nisso. Se eu tenho 100 amostras, digamos que eu tenha 100 pedaços de analito, quando eu faço a injeção do tipo split, só um vai entrar na coluna. O resto vai ser perdido. Certo? Existem motivos para isso. Certo? Esse aqui é um injetor do tipo split. Ó. Então eu tenho aqui a seringa, certo? Repara que a seringa agora solta a amostra dentro do injetor. Ela não vai direto na coluna, tá aqui embaixo, ó, separada do injetor. Aí esse injetor é aquecido pra caramba, 350 graus Celsius, é bem quente, para garantir a vaporização da tua amostra. E olha aqui, ó. Vamos lá, vamos por partes. Somente, pessoal, 0,2 a 2% da amostra é injetada na coluna. Tem até uma descartar, tem uma inconsistência aqui. Pronto. Somente 0,2 a 2% da amostra é injetada na coluna, ok? É ideal para amostras concentradas. Eu tenho um analito muito concentrado, eu quero meio que dar uma diluída nesse analito. Então eu faço isso, eu faço a injeção por split. Ele é largamente uma das técnicas mais utilizadas em métodos de rotina, tipo teste de controle de qualidade, normalmente é a injeção por split. Certo? Em função da pequena quantidade de amostra que penetra na coluna, pode haver problema de reprodutibilidade. O erro associado é muito grande, já que pequenas quantidades implicam em grandes erros.
certo? Ó, o que vale ressaltar? Temperatura 350 graus para garantir a vaporização da amostra, garantir que está no estado de vapor, certo? E aqui é o seguinte, ó, você tem uma vazão de entrada de 102 ml por minuto, ou seja, o que está entrando de gás aqui é muita coisa, 100 ml de gás por minuto. Esse gás de arraste vai percorrer aqui o septo, ó, e ele vai entrar aqui, ó, junto com tua amostra. Tu injetou, tua amostra vem aqui. Ele joga tua amostra aqui dentro. Ela sobe por aqui de novo e vem. E eu tenho aqui, ó, uma válvula aberta. Essa válvula aberta vai levar embora 100 ml de gás, certo? Então, vem comigo, ó. De 102, um vai embora na purga do septo. Passagem constante de gás aqui para poder limpar qualquer impureza que venha do septo. Certo? Já que eu solto o gás aqui dentro, se eu tiver sujeira aqui na base do septo, esse gás de purga limpa ela. E minha amostra fica limpa aqui dentro. Então, 1 ml se perdeu aqui, sobrou 101. Aí quando eu venho para cá, a válvula de split, a válvula de divisão de fluxo, ela já leva embora mais 100 ml do meu gás de arraste. Só sobra quanto? 1 ml que entra na coluna. Ou seja, se tu considerar que a amostra está homogênea, 2% no máximo dela é o que entra ali dentro da tua coluna. Certo? E eu tenho a injeção do tipo splitless. Uso o injetor para manter aquecido, certo? Mas eu não tenho vazão, divisão de fluxo. Nessa injeção, toda a matéria injetada na coluna é injetada na coluna após passar pelo injetor aquecido. Certo? O esquema abaixo mostra o injetor do tipo splitless, idêntico ao outro praticamente. Então eu tenho aqueles caminhos aqui dentro e veja que isso aqui está fechado. Ó. Eu não tenho fluxo na válvula de split, na válvula de saída. Eu tenho purga do septo, porque pode ter sujeira aqui, então de 2 ml. Repara também que a quantidade de fase móvel injetada é muito pequena, só 2 ml, leva 102. Certo? E eu garanto que pelo menos 80% entra aqui dentro, tá bom? Essa amostra vai entrar, esse gás está entrando aqui dentro, circulando aqui dentro, tu injetou tua amostra, ela vai ficar aqui dentro do septo, já a temperatura mais baixa, certo? Até que ela toda ela evapora, e quando ela evapora, que ela entra na coluna. E o bacana disso aqui é o seguinte, como ela vai ficar aqui, digamos que entrou aqui, tu injetou ela no estado líquido, gotículas ainda, ela fica aqui brincando aqui dentro até que ela evapora meio que de uma vez, e entra de uma vez na coluna. É dar aquelas injeções simulando injeção imediata. Certo? Aproximadamente 80% da amostra é inserida na coluna. A amostra diluída em solvente de baixo ponto de ebulição. Para que eu faço isso? Para fazer um processo chamado de captura de solvente. Que é isso? Eu pego a minha amostra, diluo num solvente de baixo ponto de ebulição, injeto a minha amostra com solvente dentro do injetor. Como ela está líquida, ela não vai entrar na coluna. A coluna é capilarzinha, bem fininha, o líquido não entra. E ele fica evaporando o solvente. Quando ele evapora o solvente, aí libera, desprende minha amostra, ela entra todinha na coluna de uma vez, aumentando a injeção imediata. A temperatura do injetor é relativamente baixa para a evaporação do solvente e entrada imediata de amostra na coluna. Certo? Utilizado em amostras muito diluídas, de baixa concentração. É aí que eu vou usar o splitless. Certo? A característica aqui é o volume de gás é menor e temperatura e vazão. Falando agora das microseringas que eu utilizo nas injeções, elas são utilizadas para quê? Para injetar amostras dentro do injetor, certo? Elas podem ser de 10 ml ou de 1 microlitro, aí tudo isso vai depender do sistema delas, tá bom? Basicamente um êmbolo e uma agulha, sendo que isso aqui, galera, é um corpozinho de vidro, é muito preciso, é extremamente calibrado, ou seja, um microlitro aqui é um microlitro mesmo, e aqui eu consigo fazer injeções de até meio microlitro de amostra, certo? Mas é a mesma coisa, mesma ideia. Os volumes injetados, pessoal, eles vão variar de acordo com a coluna e com a faixa estacionária analisada. Se colunas empacotadas vão ter um volume de injeção maior, colunas capilares vão ter um volume de injeção menor. E também depende muito da tua amostra. Certo? Mas, basicamente, para a coluna do tipo capilar, eu vou injetar de 0,01 a 3 microlitros de amostras líquidas lá no injetor para que ele evapore e depois vá para a coluna. E se for gasosa, quantidades menores ainda, de 0,001 a 0,1. Na capilar, que é a mais fininha. Na empacotada, esses valores aumentam muito, podendo injetar até 20 microlitros de líquida e 50 ml de amostras
gasosas. Isso no máximo. Detectores. Estamos acabando a parte CG. A HPLC já está gravada. Os detectores são os aparelhos e técnicas responsáveis por ela passou pelo injetor, que ela entrou na coluna, que ela foi separada pela coluna, quando cada analito sair da coluna, ele entra no detector, que deve, por característica, identificar uma característica do teu analito, de forma que possa associar essa característica com a sua concentração, certo? Aí eu tenho uma identificação e segredo de quantificação, certo? Os detectores devem relacionar a quantidade, número de mols de analito com o seu sinal. Deve ter uma relação direta. Para a calibração dos detectores, certo? Como é que eu vou calibrar? Como é que eu vou saber que realmente o meu sinal é proporcional ou eu posso usar aquele sinal para concentração? Eu vou fazer um procedimento muito simples, que é o seguinte. Eu vou identificar o pico cromatográfico do analito que eu quero analisar, certo? Eu fiz lá um cromatograma, peguei um pico lá, certo? Eu vou determinar a área do pico, que pode ser relacionada com a sua concentração. Eu vou determinar a área desse pico que eu quero, certo? Achei o pico lá, eu quero o pico C. Achei o pico C, eu vou determinar a área do pico C, certo? Por quê? Porque existe uma relação entre a área do pico cromatográfico e a sua concentração. Normalmente, quanto maior a concentração, maior a área do pico, quanto menor a concentração, menor a área do pico, certo? E eu posso relacionar essa concentração utilizando uma curva de calibração, certo? O tempo de diluição desse analito nas mesmas condições deve ser o mesmo em diferentes análises. Isso aqui é uma característica, tá bom? Como é que eu vou saber que o analito C é um analito C? Em 10 análises, aquele analito vai sair no mesmo local, se for de amostra. Se for de padrão, eu consigo, com vários padrões diferentes, padrão é uma amostra pura. Eu injeto só ela vai sair naquela mesma coluna, na mesma temperatura, nas mesmas condições, ele vai passar no mesmo tempo. Certo? Então eu pego e faço a curva de calibração em cima disso. Certo? Monta-se uma curva de calibração, preparando soluções de concentrações crescentes de um padrão de analito de um padrão do analito de interesse. Ou seja, eu pego um padrão, eu quero achar o analito C. Eu identifiquei ele pelo tempo de retenção. Beleza, agora eu quero achar a concentração. Eu vou preparar várias soluções padrões daquele analito C, por exemplo, o analito é metano, gás metano, certo? Gás metano. Eu quero separar o gás metano do gás, eu quero quantificar o CO2, o gás carbônico. Quero quantificar o CO2. Então eu vejo lá qual é o tempo de retenção do CO2 na literatura. O tempo de retenção normal é esse. Eu passo na minha coluna, naquelas mesmas condições, e eu vejo que tem aquele pico no meu cromatograma. Então eu identifiquei que é CO2. Certo? Como é que eu quantifico? Então eu vou pegar CO2 puro e vou preparar soluções de CO2 em concentrações crescentes. Ok? E aí eu vou botar um gráfico do sinal, da área do pico, dos padrões, pela concentração. Isso vai dar uma equação de reta. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui o sinal da minha amostra. Aí, fiz a minha análise, leitura da minha amostra, e eu quero analisar esse pico aqui, ó. Certo? Esse aqui é o pico que eu quero analisar. Então, eu vou tirar a área do pico B. Vou separar a área, vou determinar a área do pico B. Como é que eu vou usar essa área para poder encontrar a concentração? Eu preciso de um padrão, eu preciso de uma curva de calibração. Como é que eu vou pegar essa curva de calibração? Eu vou pegar esse analito B e vou preparar soluções dele em ordem crescente de concentração. Tipo, eu vou pegar a concentração X do analito B, a concentração X mais 1, X mais 2, X mais 3, X mais 4. Nos tão crescentes, o que eu devo observar? Quanto maior a concentração, maior a área do pico. Isso tem um limite, tá bom? Que é a linearidade. Existe um ponto de concentração muito elevada que eu não vou conseguir mais ter linearidade. Aí você perde a linearidade do teu material. Que a gente chama de região linear do teu detector. Quanto maior a região linear, maior a faixa de concentrações que ele pode analisar. Beleza, mas considerando que eu tenho uma crescente linear de área em função da concentração, eu calculo
utilizando uma técnica dos mínimos quadrados, por exemplo, eu faço uma equação de reta. O que é uma equação de reta? Essa equação aqui, ó, y, que é a ordenada, eixo y, é igual a A, que é a inclinação da curva, vezes x, que é a concentração, mais B, que é a relação linear, certo? Ou seja, se eu pensar em área de pico, é a área, que é o y, a área do pico, igual a A vezes a concentração mais B. Beleza? Então, ó, por exemplo, se eu determinar as constantes A e B da equação da reta, usando qualquer técnica, mínimos quadrados, regressão linear, tem várias. Recomendado mínimos quadrados. Aí você pode ver isso no livro estatístico, certo? Eu vou determinar as constantes A e B por uma dessas técnicas e, tendo a equação de reta, eu consigo determinar a concentração do analito a partir da área do pico da amostra. Tipo, vamos lá, considere a seguinte equação de reta. Eu, por qualquer técnica, eu achei o valor de A, tá aqui, ó, 0,4, e o de B, 1,2, certo? Y e X. Aí eu quero determine a concentração do analito A na amostra, sendo que a área do pico cromatográfico do analito A foi de 1,23. Ou seja, eu tenho uma área, que é o Y. Como eu tenho uma área, que é o Y, eu vou lá e substituo. A equação de reta, né? Y igual a X mais B. Então a área vai ser igual a 0,4 vezes X mais 1,2. Substituir A e B. Bota a área logo agora lá, 1,23. Aí eu vou achar o valor de X. Certo? Resolvendo a equação, eu vou achar que x é igual a 0,075 mol por litro. Eu só posso dizer isso aqui porque eu fiz na equação de uma curva de calibração. Beleza? Bom, os detectores podem ser de 3 tipos. Certo? Eu tenho os detectores universais, que vão analisar qualquer substância. Eles geram sinal para qualquer tipo de substância existente. Eu tenho os detectores seletivos, que eles vão gerar sinal substâncias com determinadas propriedades. Certo? Elas têm que ter características específicas para que ele possa gerar sinal. E eu tenho detectores específicos, que respondem para substâncias com determinado elemento ou grupo funcional. Se é uma característica muito específica daquele cara, vai dar resposta no detector. Beleza? Os detectores mais utilizados em cromatografia gasosa são os seguintes: detector por condutividade térmica, DCT, certo? Ele é um detector universal. Como é que ele vai funcionar? Pessoal, ele é composto por um bloco metálico, que vai ser aquecido, né? Mantém a temperatura aqui do sistema. Ele vai facilitar a manutenção da temperatura interna do detector. 2 e 3 aqui, ó, é a entrada do gás de arraste e a saída do gás de arraste. Certo? O gás entra aqui por baixo, passa por aqui onde tem esse filamento aquecido, que é o item 4, eu vou falar já dele, e sai aqui em cima. Certo? Aqui o 4 é o filamento aquecido, esse filamento é aquecido por eletricidade, ou seja, eu tenho aqui uma diferença de potencial aplicada, uma corrente elétrica que vai aquecer esse filamento. Certo? E os 5 ali, que aqui está errado, 5 não é filamento aquecido não, 5 é corrente elétrica. É o sistema de aquecimento do filamento. Certo? Vamos entender agora como é que funciona aqui, pessoal. É o seguinte, o gás de arraste ele entra aqui, certo? Não, esse filamento está sendo aquecido. Tem um gás passando constantemente por ele. A vazão do gás não muda. Então, para que esse filamento se mantenha aquecido numa vazão constante de gás, eu vou aplicar uma corrente I, que vai ser constante, já que não vai ter diferença na composição do gás de arraste. A questão é, no momento em que, junto com o gás de arraste, vem um analito, o analito mudou a composição aqui do meio, ó. Mudou a resistência, a condutividade térmica do meio. Quando essa condutividade térmica muda, o que, é que vai acontecer com o meu filamento? Ele pode esfriar um pouco. Quando ele esfria, eu vou ter que aumentar a corrente elétrica para manter a constância da temperatura do filamento. Então, passou do analito, eu tive que aumentar a corrente. Esse aumento de corrente é um sinal de pico. Eu marco um pico a partir do aumento da corrente. E a concentração do analito que passou vai te dar um pico maior, mais intenso, de maior área, em função da concentração. Porque quanto maior for a concentração, maior
vai ser a redução da temperatura e necessariamente mais vai ser a alteração da corrente elétrica. Certo? A gente pode dizer que esse técnica possui uma sensibilidade intermediária. Beleza? Outro detector é o detector de ionização em chama, certo? Que não é universal, ele é seletivo. Somente, se não me engano, hidrocarbonetos é que vão... Tem algumas moléculas específicas que geram sinal nesse detector. Qual o princípio dele? É a condutividade elétrica. Beleza? Vamos entender aqui, ó. No 1 aqui, ó, essa é a chama. Ela vai ser responsável pela ionização da amostra. É a chama, o calor, que vai ionizar. Ionizar o quê? Gerar íons, certo? Ó. Essa chama, normalmente, ela está ausente de íons. Ela não tem nada, só tem um gás de arraste passando lá por dentro dela, que não gera íon nenhum, então ela é constantezinha. Não tem mudança aqui na chama de corrente elétrica, certo? Quando ela recebe um íon que tenha carbono e hidrogênio, por exemplo, ela consegue ionizar, ela quebra a ligação carbono-hidrogênio, formando uma molécula de carga positiva, que é o CHO, aqui, ó, e liberando elétrons. Ou seja, eu libero uma carga positiva e uma carga negativa. Eu gero íons, eu ionizo, ok? Quando eu crio cargas aqui dentro, eu gero um potencial elétrico, eu gero uma corrente. Essa corrente é o meu sinal. Certo? Então, a amostra entrou na chama, pá, ela forma e ela ioniza, carga positiva, carga negativa, gera corrente, ele lê o meu sinal. Certo? Esse detector vai possuir uma sensibilidade intermediária. Beleza? Aqui no 2, ó, é onde eu vou ter a entrada do gás de arraste. Normalmente, eu vou utilizar um gás de arraste inerte. De preferência, eu uso um gás de arraste inerte. Para que eu não tenha modificações aqui. Mas eu também posso utilizar o hidrogênio como gás de arraste, já que ele já é um dos combustíveis da chama. Já eu falo dele. Certo? Então, normalmente, gás inerte. E eu utilizo, em grande parte, essa técnica para a determinação de hidrocarbonetos. Então, se a tua analita é um hidrocarboneto, derivado do petróleo, por exemplo, o detector que eu vou utilizar é por ionização em chama. Beleza? Aqui, 3 e 4 são os combustíveis, H2 e o componente O2. São o pessoal que vai gerar a chama. Então, essa chama é gerada por gás H2, queimado na presença de oxigênio. Aí gera uma chama de hidrogênio, certo? Por isso que eu digo que o gás de arraste também pode ser o H2. Ok? Por quê? Porque ele já é o combustível da chama. Então, dá para usar ele. Certo? Esse gás são os gases responsáveis pela formação da chama. Esse gás não ioniza, certo? Ele não forma a ionização do gás de arraste, mas oxidam os compostos que contêm carbono e hidrogênio. Certo? Esses dois gases, eles não vão reagir com gás de arraste, se for um hidrogênio, que é o gás inerte, mas se cair com carbono e hidrogênio lá dentro, eles vão ionizar eles, que vai gerar o sinal analítico. Por fim, os detectores, os detectores mais utilizados, que eu tenho que mudar, nós temos também um detector por captura de elétrons, certo? Que também é um detector seletivo, certo? Ele vai trabalhar em cima do princípio de supressão do fluxo de elétrons. Eu tenho um fluxo constante de elétrons, quando eu tiver uma supressão desse fluxo, ele vai marcar um sinal analítico. Ele é seletivo para quem? Ele é seletivo para amostras eletrofílicas, de elevada eletronegatividade. Vamos entender o que acontece. Eu tenho aqui, pessoal, um fluxo constante do anodo para o cátodo de partículas beta. São partículas radioativas, tá bom? De partículas beta. Ela tem carga negativa, então ela vai sair do cara que tem carga negativa. Se ela tem carga negativa, ela vai ser atraída pelo bloco de carga positiva. Certo? Esse fluxo é constante. Esse fluxo é constante. Tá bom? Então, sempre o anodo está liberando partículas betas que são atraídas para o cátodo. Então, tem um fluxo constante de partículas betas do anodo para o cátodo. Certo? Como esse fluxo é constante, esse potencial aqui também é mantido constante. Qual é o lance? Quando eu venho com o meu gás de arraste e passo entre esses detectores, ele está passando aqui constantemente. O gás de arraste é inerte, não vai alterar eles aqui. Certo? É tanto que se eu tiver água, se eu tiver oxigênio, que são eletrofílicos, eles vão capturar esses elétrons e vai dar interferência. Ele passa aqui por dentro e não afeta em nada. Mas quando ele vem com uma amostra, com um analito, se esse analito for eletrofílico, se ele tiver atração por elétrons, tiver uma eletroafinidade, o que vai acontecer? Ele vai capturar os elétrons.
e vai reduzir o fluxo. Quando ele reduz o fluxo, ele reduz o potencial, eu gero um sinal analítico, certo? Se o análise possui substâncias eletrofílicas, essas substâncias eletrofílicas vão capturar as partículas beta e vai variar o potencial. E esse cara é um detector de alta sensibilidade, porque ele só vai pegar especificamente substâncias eletrofílicas. Beleza? Esse aqui é o esqueminha deles, ó. Aqui o 1 em vermelho é o anodo, certo? É o anodo, que é o emissor de partículas beta. Ele vai ser o responsável pela emissão delas. Aqui no 2, ó, eu tenho uma saída de gases. Na verdade, eu tenho uma entrada de gases. Não, eu tenho uma saída mesmo. Eu tenho uma saída mesmo. Que é a coluna. Quinta aqui é a coluninha, certo? Eu tenho uma saída de gases. Os gases de arrasto são utilizados normalmente são nitrogênio super seco, que não tem água, porque a água é interferente. E a mistura P5, que é apuro com 5% de metano. Eu tenho um cátodo aqui, ó, que é essa parte, esse bloco, aí a partícula vai sempre estar se desprendendo daqui e vindo para o cátodo, certo? Eu tenho essa cavidade no meio, que é o local onde ocorre a passagem das partículas beta, que pode ser capturadas pelos eletrolitos, certo? Onde eu tenho uma passagem ali, o espaço para a geração de potencial. E por fim eu tenho uma coluna cromatográfica, que é quem vai separar os analitos. Beleza? E por fim, eu tenho um detector de espectroscopia em massa, certo? É um detector específico, esse aqui é específico mesmo, já explico por quê. E a detecção dele é por fragmentos, certo? Eu quebro a molécula, eu quebro a minha molécula, o meu analito, e a partir dos seus fragmentos, eu, e a razão massa carga, eu consigo separá-los. Beleza? Esse aqui é um esquemazinho de um tipo de analisador de quadrupolo, beleza? Então, eu tenho minha molécula, eu jogo, bombardeio ela com elétrons de alta energia, eu provoco a formação de um íon molecular, eu arranco um elétron dela, fica com carga positiva, e dependendo da massa e da carga desse material gerado, eu posso controlar por magnetismo desses quadrupolos se ele vai ou não chegar no detector. Então, ele é meio que um detector acoplado. Eu tenho minha coluna, ela entra no massa, no detector de massa, certo? Lá eu separo os analitos que eu quero que cheguem no meu detector de sinal mesmo. Entendeu? Então, detecção baseada na fragmentação de moléculas por elétrons de alta energia. A fragmentação segue padrão e pode-se controlar o tempo, o campo magnético, de modo a selecionar o tipo de fragmento que passa pela fenda para o detector que vai me gerar o sinal analítico. Certo? O que faz deste detector específico. Se eu quiser que só passe o analito X, eu controlo para que a sua razão massa-carga seja possível, não seja atraída pelos quadrupolos, pelo equipamento. Então eu deixo ele passar. E eu faço nesse controle que todos os outros analitos que são gerados fiquem retidos dentro do espectro de massa. Aí eu controlo o analito que está passando. Normalmente eu vou usar como gás de arrasto hélio e ele possui elevada sensibilidade. Pode ser aplicado em diferentes tipos de amostra, beleza? E aqui, pessoal, tem um link de um vídeo, de um resumo geral sobre a cromatografia gasosa, beleza? Agora a gente seguiria para a CLAI, mas como não tem nenhum aluno presente e essa aula de CLAI já está toda gravada, eu vou deixar a gravação para vocês assistirem em casa depois, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado a vocês por assistirem essa aula depois.